Graça e paz, povo de Deus, povo da Getsemane e você que está aí acompanhando a gente aqui no Fala Sério. Hoje a gente está com um convidado especialíssimo para abrir os caminhos desse novo projeto que a gente está iniciando aqui. A gente está com uma pessoa muito querida, uma pessoa muito especial e que tenho certeza que você vai amar ouvir o que ele tem a dizer, contar sobre as suas histórias, contar sobre sua vida e também sobre a palavra de Deus. Estou aqui com meu amado pastor Rodrigo Ok, Lima. obrigado, agradeço. Para nós é uma honra. Na verdade, Michael, eu estou muito feliz. É o início, é óbvio. O início nunca é fácil, mas a gente entende que esse canal, essa porta aí que Deus abre, ele abre para que a gente possa fazer algo melhor para o reino dele. Então, com certeza, estamos aqui, estamos começando. Todo mundo começa do começo e nós estamos aqui no começo. Né? Estamos aqui para trabalhar, que Deus abençoe, graça e paz para todos vocês. Espero que vocês entendam um pouco aí do trabalho e vocês estejam um pouquinho com a gente aí. Feliz. Graças a Deus. Pastor, a gente tem que começar de uma maneira. E nada melhor do que começar do início. Do início. Vamos começar sobre o Rodrigo Lima. Ele começou num berço evangélico, começou através dos pais que eram evangélicos. Como começou o Rodrigo Lima? Então, nada disso. Na verdade, eu sou de um tempo em que as pessoas elas eram crentes, né? Os crentes e aqueles que não eram crentes. Certo. E nós éramos o time de não dos crentes, aqueles que nós éramos, na verdade, eram os católicos, né? Hoje é até meio difícil a gente falar, os católicos e os crentes, mas naquela época existia muito, né? Os católicos não queriam perder, né, os seus membros, né, para os crentes, para os bíblias, né? E a gente era do time dos católicos mesmo, e a gente participava mesmo das missas e tudo mais, e meu berço não foi evangélico, né? Meu berço foi católico mesmo, né? A gente aprendeu bastante ali o catolicismo, e quando eu tinha por volta dos 7 para 8 anos, a minha mãe conheceu uma igreja evangélica, né? Meu pai sempre muito católico, seu Antônio, nossa Sueli também muito católica, mas algumas coisas que durante a vida que ela decidiu visitar uma igreja e ali ela foi impactada, né, pela palavra e acabou se convertendo, né? Meu pai, por muito tempo depois que minha mãe se converteu, continuou sendo católico. Ele fazia ali uma caminhada, né, na Aparecida do Norte, a pé. Eu lembro de 4 ou 5 anos que ele fez isso. E minha mãe sempre acompanhava, estava junto, mas ela já era crente, cristã, né? Não que católico não é cristão, mas crente, Assembleia de Deus, do Belém na época, né? Do Belém, belemita, né? E meu pai, católico, apostólico e romano. Então ela foi seguindo dentro da Assembleia e ele foi a parte dentro do catolicismo. Sim. Na verdade, meu pai ele sempre foi uma pessoa muito, muito tranquila, né? Na questão do... Ele não entendia muito, ele queria, às vezes questionava, porque minha mãe estava indo numa igreja cristã, né? Numa igreja de crente, mas nunca proibiu, não. Muito pelo contrário, né? Muitas pessoas ao nosso redor que faziam parte da igreja também eram pessoas vizinhas lá de casa, então meio que não era uma coisa tão diferente, assim, mas... Ele queria que, assim, o coração dele é óbvio, queria que todo mundo fosse para a missa com ele tinha essas coisas assim, né? Mas não que ele proibia. E a minha mãe, ela foi aprendendo, né? Ela chegou na igreja cristã, na igreja da Assembleia de Deus, e ela chegou sem saber exatamente o que era ser um crente, ser um cristão, né? Ela chegou porque ela ouviu a palavra, gostou, Deus falou com ela e ela aceitou Jesus. Depois que ela aceitou Jesus, ela ficou sozinha lá, porque a família ficou toda de um lado, ela sozinha do outro. Ela foi a primeira, foi a pioneira, né? Ela que ganhou praticamente a família toda para Jesus, né? Foi ela que ganhou. E aí ela que foi puxando toda a família. Na verdade, assim, né? A gente vê hoje, com mais calma, a gente entende que isso tudo era um plano de Deus, mas a minha mãe, ela por muito tempo, ela se sentiu pressionada para voltar, né? Ao contrário. Ah, é? Se sentiu pressionada para voltar, porque as festas de aniversário, as festas de casamento, até os velórios, né? Os parentes, nossos parentes são muitos, né? E todos católicos, né? Nós morávamos, meu pai é de uma cidade
muito pequeno do interior chamado Conchas. Conchas. E a minha mãe é do Jaú, né? E quem é do interior sabe que é muito difícil, né? Naquela época, eu tô falando de quê? De 40 anos atrás, né? Era muito difícil naquela época a igreja de crente, né? E católico junto, dava um certo atrito. Sim, tinha um contraste, né? Um contraste, isso. E uma rivalidade, né? Uma rivalidade, Sim. não sei se é uma rivalidade. Se é uma rivalidade assim mas assim, perdemos para os crentes, pegamos de volta, alguma coisa assim, os católicos, né? E a minha mãe, ela ia nas festas e ela só via isso. Por que você fez isso? Por que você foi para a igreja cristã? Por que você virou crente? O que nós fizemos? O que fez? Por que mudou? E ela dizia uma coisa interessante, ela dizia, eu sei que eu fui lá, eu vi a palavra, entendi que aquilo era verdade para mim e decidi ser crente, né? Então a ideia, até porque ela não tinha nem muito conhecimento bíblico, ela não tinha nem muito conhecimento da igreja, nada disso. Ela só foi, só foi. E aí foi a verdadeira caminhada que nós tivemos aí depois que a gente andou muito tempo. E eu, criança, meu irmão menor ainda, meu irmão 4 anos mais novo que eu, e a gente ia para a igreja de crente, depois a gente ia na católica. Depois a gente ia de crente, um pé lá e outro cá. Não, nós não tínhamos opção de escolha, Sim, né? porque os pais que definem. Os pais que levavam, né? E a gente, minha mãe também sempre incentivou, não, vai com seu pai também, vai lá. E meu pai falava, lá com sua mãe também, vai. Então, nós crescemos nesse ambiente aí no começo, né? E falando do pastor, quando foi que te deu o start? Quando o Espírito Santo te tocou? Michael, eu vou falar para você uma coisa. Na verdade, o Espírito Santo me tocou muito mais para frente isso aí, do que nós estamos falando, mas eu lembro muito bem, voltando a esse assunto aí, minha mãe, ela teve um tempo que assim que ela se enturmou, assim que ela se engajou na igreja, ela começou a entender a questão da doutrina, a questão de como era ali o ambiente da igreja, né, as rotinas da igreja, ela encontrou o círculo de oração. Né, o círculo de oração para as irmãs da Assembleia de Deus maravilhoso. E aí ela não faltava, ela tinha um fusquinha branco, ela levava as irmãs para o círculo de oração, depois ia fazer visita, e eu ia junto, né? Eu sempre ia junto. E eu lembro bem num círculo de oração onde uma irmã se levantou, né? Deus usando aquela irmã, e falando que eu seria um pastor, né? Falando que eu seria um pastor. E num círculo de oração? Num círculo de oração, foi... Eu lembro que assim, eu gostava de ir no círculo de oração porque sempre tinha comida depois, né? Quem não, né? Então nós íamos lá e às vezes fazia a visita nas casas, as irmãs esperavam a gente lá com comida, tudo, então não faltava, né? A gente era muito, muito pobre também. Então quando a gente estava lá no círculo de oração, tá, eu esperando a hora da comida, de repente Deus tomou uma irmã lá, uma irmãzinha do coque, né? Ah, famosa irmã do coque. A irmãzinha do coque, e aí ela falou mesmo assim, falou, ó, seu filho vai ser pastor. Isso o pastor tinha quantos anos? 8 anos. 8 anos? 9, uma coisa assim, né? Eu não lembro direito. Quando ouviu dizer que tinha um chamado para você. Sim, um pastor, eu não sabia nem o que era ser um pastor, né? Eu fui entender o que é um pastor por esses dias aí. O que qual mais assim naquela época eu achava que seria assim, você poderia ser um padre ou um pastor, e então decidiram que eu ia ser um pastor. Então, mais ou menos isso, né? O que eu entendi naquela época, né? Sim. Mas foi muito bom, foi muito bom. E eu lembro que depois foi se confirmando, né, várias vezes. E eu lembro que uma vez, eu lembro quando eu conheci a Raquel, a pastora Raquel, a gente estava já comecei a namorar, na primeira semana de namoro. Na verdade foi bem assim, né? A pastora Raquel foi para um congresso de mocidade, lá em Guarulhos, nós éramos de Guarulhos naquela época, e eu também estava lá. Já conheci lá e a gente começou a namorar no congresso. Né? No congresso, eu pedi ela de namoro e tal. E naquela época não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada, era o telefone mesmo. Aí eu liguei para ela no outro dia e ela falou, vem aqui em casa, né? E eu fui na casa dela e ela tinha uma avó, não era uma avó, não era avó, era uma senhorinha bem velhinha, que ela como é que eu vou dizer? Aquele tempo, né? As pessoas ficavam muito nas casas, né? Sim. Uma das casas dos outros. Tinha aquele negócio de tomar café na casa de um, conversar na outra. E eu lembro que minha sogra estava lá e ela tinha essa senhora também, que eles chamavam de vozinha. E aí essa vozinha era muito querida ali, aí ela veio, minha esposa falou, ó, vozinha, aqui, ó, o meu namorado, tal. Aí a vozinha também, Deus usou ela e falou assim, ó, o que Deus está me falando é que você vai casar com ele e que ele vai ser um pastor.
Então, e isso na primeira semana de namoro, né? Eita, vozinha. E aí eu acho que o interessante, Mike, foi o seguinte, eu não sabia se eu corria, eu não sabia, porque assim, primeira semana de namoro, a gente não sabe, né, direito. Isso né? quantos anos? Eu comecei. Ambos tinham. A pastora Raquel tinha 14. Eu sempre erro as datas. Eu sei que depois, quando ela vê esse vídeo, ela vai falar: não era 14, era 15, não era 13. Né? Mas é 14, eu tinha ali por volta de 17 já. 17, sim. Por volta de 17 anos. Nós éramos a Assembleia de Deus, na sede lá em Guarulhos, e a gente. Na verdade, ela era de uma congregação, era da sede, depois ela começou a ir comigo para a sede. Essa foi a nossa vida ali em Guarulhos. Eu lembro que na nossa conversa anterior, você tinha falado nessa questão da diferença de idade de ambos. Sim. Como foi lidar com tudo isso daí? Família, pastores que viam essa situação? A gente teve uma situação difícil, porque assim, eu a conheci, eu tinha 17, ela tinha 14, passou um ano, eu tinha 18. E ela tinha 15, então, ou seja, ela ainda era nova, né? Menor de idade. E naquele tempo era muito complicada a questão do namoro cristão e tudo mais. E a gente sofreu bastante na questão dos pastores apertando a gente, né? Questionando, e muitos deles diziam que a gente não poderia namorar, porque o namoro cristão seria um namoro para casar. Sim. Né? Então, não. Foi bobeira namorar com 15, 16, 17 anos, porque crente só namora para casar. E aí eu vi isso bastante tempo, até na hora que nós dois ficamos maiores e decidimos casar. Então, não, namoro do cristão não é para ficar 14 anos, como que vai fazer? Né? Só que a pastora Raquel, com 14 anos, ela sempre foi muito já para frente, né? Acho que para frente ela já trabalhava, ela já pagava as contas dela, ela já pagava os estudos dela. Por incrível que pareça, com 14 anos, eu conheci a pastora Raquel trabalhando, ela já trabalhava. Né? Então, foi pra gente já estava muito à frente, a gente já estava pensando bem à frente mesmo. Sim. Né? E chegou um tempo também que você acaba ganhando um pouquinho da confiança, né, de todos, né? Você ganha a confiança de todos, você vê que conforme suas atitudes, seus atos, as pessoas vão começando a respeitar. Agora, em relação à minha casa, tranquilo, meu pai e minha mãe sempre amaram demais a pastora Raquel, né? E meu sogro e minha sogra também. Então, aí não teve muito problema. Né? A gente sempre foi muito família, muito tranquilo. Agora, a igreja eu tive um pouquinho de problema assim. Não acho ruim o que passei, não passei nada constrangedor, mas eu lembro que era uma situação assim que você tinha que ficava meio no meio de um fogo cruzado, né? Sim. Daqueles que ficavam toda hora de olho, não, onde estavam? Foram sozinhos? Foi embora? Quem está levando? Quem está buscando? Né? Eu lembro que o pastor tinha comentado de algo que vocês, eu não sei se foi nesse encaixe aí, me corrija se estiver errado. Nesse momento vocês chegavam já no início do culto e já saíam já no término ali da bênção apostólica já. Sim. Na verdade, não nesse momento, né? Nesse momento aí, que você está falando, um pouquinho para frente, porque assim, quando nós nos conhecemos, nós nos entregamos na igreja mesmo. Então, nós ia para a escola dominical, a gente ia para ensaio da mocidade, a gente ia, eu tocava na orquestra, eu tocava sax, então a gente vivia na igreja. Então a Raquel ela ia cedo para minha casa, né? A gente vinha para a escola dominical, aí depois ela já ficava em casa com meu pai, com a minha mãe, aí eu vinha para o ensaio, voltava, ia para o ensaio da mocidade, voltava, inclusive para o ensaio da orquestra, voltava, pegava ela e ia para o culto. Né? Então a gente viveu um bom tempo assim. Né? Só que depois que nós casamos... O casamento foi com quanto tempo? Eu casei, eu tinha 22, ela 18. Ah, tá. Assim, então... Isso, 18. Uhum. E a gente fez assim, um dia nós chegamos do culto, conversamos, falou, daqui um ano a gente casa, pode ser? Pode ser. E foi isso que aconteceu. Né? Nós já estávamos noivos, né? Mas daqui um ano a gente casa. Na frente da casa dela, eu fui deixar ela no culto, depois do culto, e deu um ano certinho, nós marcamos a data e casamos, né? Foi tudo difícil demais. Sim, que luta, imagina, 3 anos ali. Nada fácil, mas deu certo, sim, foi bom. E a questão que você falou de entrar depois sair, entrar depois que o culto começou e sair antes do culto terminar, porque a vida da igreja ela é bem complicada, né? E se você não se preocupa, se você não se policiar, você toma tudo que a igreja tem de bom e de ruim para você. Né? De bom, ótimo. Tudo que é de bom, que é aquilo que você está vendo, aquilo que é aparente, é ótimo.
Mas o grande problema é os bastidores, né? Sim. As coisas que você vê e que você não está preparado para ver, né? É como se você entrasse num lugar, no castelo da Disney, né? E você vê só vampiros e Sim, monstros. Você fala, meu Deus, exatamente. o castelo da Cinderela e eu tô vendo aqui os monstros aqui dentro que não fazem parte desse castelo. Há muito desse tipo de comentário hoje em E- dia, né? e- Não conheço os bastidores de É, uma não, igreja. não, eu não digo nem bastidor administrativo, não é isso, não. Eu estou dizendo que assim, a gente tem uma ilusão que todo mundo que está na igreja é santo, crente, Sim. né? É perfeito. E não, são pessoas normais. E a gente acabou vendo, e a gente muito novo, e não tínhamos ali alguém para nos orientar. E foi isso que aconteceu. Né? A gente ficou um pouco machucado, meio pé atrás, Uhum. e a gente era de Guarulhos, e aí meu pai tinha uma casa em São Paulo, na Vila Formosa, e ele nos deu a casa. Ele nos deu a casa e a gente veio congregar. Viemos para Guarulhos, ainda ficamos um tempo indo, viemos para São Paulo, ficamos um tempo indo e voltando em Guarulhos, até o dia que nós encontramos uma igreja aqui, próxima aqui na Vila Formosa, e a gente combinou, ó, a gente entra sem falar com ninguém e a gente sai sem falar com ninguém, porque daí a gente não faz amizade, não fica triste, não fica decepcionado, a gente não se envolve, Sim. e tá tudo certo. Foi E isso deu que- certo? Não, não deu certo não, foi o contrário, deu tudo errado, né? Na verdade, nós fizemos isso por um bom tempo, de verdade, fizemos um tempo assim, a gente já pegou o jeito, sabe? A gente virou ali a gente pegou a expertise de entrar e sair como fantasmas, Sim. né? A gente já via as irmãzinhas, a gente ficava esperando, a irmãzinha abraçava um para cumprimentar, a gente já pulava a irmãzinha para não ter problema na entrada ali Aham. da recepção, subíamos lá para a galeria, sentávamos lá em cima, no último banco, nós dois no cantinho ali, ouvíamos o culto, participávamos do culto, né? E o pastor falava, vamos orar para terminar o culto, era hora da gente descer, né? Foi isso. Só que é o culto de mocidade, a gente estava no culto lá, óbvio, né? E o pastor que estava lá, não sei como, ele tinha uma noção mais ou menos dos nossos nomes, mas ele falou Rodrigo, Raquel, desce aqui. A gente Eita, Deus. desceu, a igreja estava bem cheia. Ele falou, chega de vocês. A partir de agora, o ministério de vocês começa. E foi assim que começou. E aí vocês começaram no... Mas não como pastores nessa época. Não, como obreiros. Como eu tenho até um meme, né, que diz assim, um meme não, acho que é o menino que falou, né? Eu era só um simples, como é que é? Ele falou? Eu era só um simples crente, não sei, eu era só um baterista, né? Sim. Então, olha o que Deus fez comigo, foi exatamente, eu era simplesmente alguém que estava lá e continuei sendo alguém que estava lá, né? É mais ou menos igual Davi. Davi foi ungido, mas não continuou, mas não virou rei no outro dia. Exatamente. Né? Ele foi ali, Foi o processo. ele só entendeu o que Deus queria, foi só o direcionamento. Então aquele dia foi o direcionamento. Sim. Aquele dia lá Deus falou com a gente veio, poxa, mas como? Como falou? Como ele sabia? Falou outras coisas, mas não no microfone, falou pra gente. Aham. E eu falei, mas como é que sabe? Como é que... Porque a gente era crente, mas a gente não tinha experiência, né? E aí esse pastor, um pastor abençoado, ele pegou, falou, ó, Deus falou que a partir de hoje começa o ministério. E a gente entendeu o que era o ministério. E a gente começou até tentar entender isso, né? O que é o ministério? Peraí, é orar junto, de madrugada? Vamos orar de madrugada? É devocional? Vamos fazer devocional. Ah, vamos nos policiar no que a gente assiste na TV? Vamos nos policiar. Ou seja, tudo aquilo que já deveria ter sido feito, né? Com esse direcionamento nos trouxe um maior engajamento nisso aí, eu acho, Sim, né? com certeza. E a gente acabou que se animando com isso também, né? Então foi uma outra vida, né? E aí depois a gente começou a participar de cultos que nós não íamos, né? Nós não íamos todos os cultos, nós saímos no domingo. Aí se tinha culto na segunda a gente ia, se tinha culto na quarta a gente ia, todos os cultos que desse pra gente ia. Tava participando de tudo, né? De Então, tudo, todos os momentos. Exato. Na verdade, esse negócio de participar de tudo, a gente nunca participou de tudo. Foi dessa vez, depois desse relacionamento, que a gente entendeu tudo que é a igreja, né? Sim. A igreja não são só cultos. Aí, Exatamente. por exemplo, a gente participava de propósitos que a igreja fazia. Ah, não, vamos fazer o propósito de um mês de oração, de jejum. A gente não fazia, porque não é pra gente, né? E depois a gente começou a entender que a igreja ela é desse jeito, né? Ela te impulsiona, ela te traz para perto, ela te traz para estar junto, né? Foi isso que aconteceu. Aí nós começamos a participar de tudo mesmo, não só cultos, mas propósitos, né? Depois veio a construção da igreja, nessa igreja, eles reformaram a igreja, a gente participou da reforma e tudo mais. Então a gente participando mesmo, né? E foi nesse período que o pastor foi levantado a pastor lá dentro? Ou já tem um lapso de tempo maior? Vai, que eu vou falar para você. Eu fui
levantado a pastor um dia antes de eu vir para Getsemane. Um dia antes? Um dia antes. Ah, então a gente já vai chegar lá. Então segura aí. Um dia antes da Getsemane, a gente imagina. Aí o pastor que estava lá, nós ficamos um tempo com ele. Entrou um outro pastor, nós ficamos um tempo com ele. Entrou outro pastor, nós ficamos um tempo com ele. Aí entrou um pastor que era amigo, né? Um amigo, trabalhou comigo há muitos anos atrás. E ele assumiu essa igreja. E quando ele assumiu essa igreja, eu já estava bem envolvido na igreja mesmo, né? Estava bem envolvido, ajudava na questão de voluntário, de estar ajudando. E foi isso que aconteceu. Ele viu aquilo, e mesmo ele vendo, por ser meu amigo, ele ainda me segurou. Ele falou, Rodrigo, rapaz, você já podia ser diácono, mas eu tô com medo de eu chegar agora e colocar você como diácono, as pessoas acharem. Ele falou, vou orar a Deus, porque as pessoas podem achar que, porque eu sou seu amigo, você já está há um tempo aqui, você nunca foi levantado a diácono, agora você vai ser diácono porque você é meu amigo, então não sei se isso é bom para você. Eu falei, não, para mim continua do mesmo jeito, não muda nada. Foi muito sábio. E ele acabou segurando aí um tempo ainda, acho que 1 ano, 2, não lembro direito quanto tempo. E aí quando ele me levantou a diácono, né, aí comecei a trabalhar no diaconato, e aí eu acabei assumindo a liderança do diaconato. E o diácono normalmente ele não prega, o diácono normalmente ele não... Ele faz o mesmo serviço ali, braçal, né? Ajuda na organização do culto, antes, o pós, né? E só que depois, logo em seguida, veio o presbitério. Eu tive que entender o que era o presbitério. Então, ou seja, eu fui levantado ao presbitério porque eu já exercia, mas eu não sabia o que era, né? Sim. E depois do presbitério veio o evangelismo. Você já estava na função, mas só não tinha nomenclatura. Exatamente. Só não tinha nomenclatura. Então, na verdade, e esse pastor falava assim, quando alguém é indicado para um cargo eclesiástico, na verdade a igreja já aceitou. Então ele falava assim, depois que a gente ficou, quando eu já era evangelista, depois virei co-pastor dele, e a gente sentava numa mesa como essa aqui para conversar sobre a igreja, e ele dizia assim, eu estou pensando em levantar esse rapaz para diácono. Dependendo da forma que as pessoas que estavam na mesa, se fizesse assim, tem coisa errada. Se as pessoas fizessem assim, por quê? Porque a aceitação era antes, né? As pessoas já tinham aquela pessoa como alguém que você está querendo somente dar o título, que ela já exercia. Então foi isso aí. Então eu pela igreja que eu estava, pela Assembleia de Deus, onde eu fui membro e amo demais a igreja, eu fui até o cargo eclesiástico de evangelista, né? De evangelista, isso, de evangelista. Né? Que na verdade acaba também fazendo um trabalho pastoral, né? Um trabalho da pregação, do ID, mas era evangelista. Não foi pastor, não. Pastor demorou um pouquinho. E o propósito eu lembro que na nossa conversa anterior, eu havia comentado que estava nessa da Vila Formosa, e aí começou um processo de ter um rebanho. Ele foi para Vila Rica, Vila Diva, Pauliceia Não foi isso. A Pauliceia, quando chegar aqui, vai pegar fogo. Foi isso, mas foi diferente. O que acontece? Sabe quando você está no momento da sua vida na igreja, que você não quer que nada mude? O pastor que está lá é 10, a igreja é 10, o que você está fazendo está muito bom. Estava perfeito, não precisava fazer mais nada. Se ficasse assim a vida toda, eu ficaria a vida toda. Tá gostosinho, tá tranquilo aqui. Eu me lembro que um dia nós tínhamos um problema sério na escola dominical, porque a gente, o pessoal, principalmente quando chovia, a igreja ela tinha um portão e tinha uma escada, né? E essa escada não era coberta. Não era coberta. Então as pessoas que paravam para ir para a escola dominical, né, eu digo na parte da manhã, na parte da noite tinha uns irmãos que ficavam com guarda-chuva, mas na manhã não. E eu lembro que eu fiquei pensando um dia eu comprei uma barraca, né, e coloquei, olha só como você vai entender que eu vou chegar, e coloquei ali na igreja, aquela barraca, bem na porta. E quando eu coloquei, resolveu o problema do pessoal que chegava com os carros, estava chovendo, passava ali e não se molhava. Sim. E alguns irmãos gostaram pra caramba, ficaram felizes, né? Mas teve alguns que falaram, mas que coisa feia. Né? Olha que coisa ridícula isso aí, na frente da igreja, uma barraca e tal. Falaram para mim, eu falei, pois é, né? E eu lembro que eu chamei o pastor, que era o pastor da igreja na época, falei, pastor, eu tirei uma foto, falei, olha o que eu fiz aqui, pastor, você acha que você achou? Achou bom, achou ruim? Deixa, fica. E aí ele me respondeu, porque assim, todas as vezes que eu ligava para ele, eu chamava, normalmente ele desenrolava uma conversa, né? Ele falava,
rapaz, faz o seguinte, não põe ainda não. Quando ele não queria, ele falava, não põe ainda não, deixa eu chegar, a gente tenta um negócio melhor. Ou de repente, não, gostei, deixa aí, não liga para quem tá falando não, tá tudo certo, vamos embora. Dessa vez ele falou assim, ô irmão, que Deus abençoe seu ministério. Negócio estranho. Aí passou algumas horas, a gente descobriu, né, na verdade, botou nos seus ouvidos que aquele pastor tinha sido trocado para outra igreja, né? Ele dirigiu uma igreja lá em Ferraz. E ele fez um trabalho maravilhoso, reformou a igreja, tudo, né? Um pastorzaço, até hoje são um pastor maravilhoso. E a gente viu aquilo, né? Quando eu descobri aquilo, aí eu falei, meu Deus, e agora? Quem vai vir? Como é que vai ser, né? E aí ele saiu, e normalmente na Assembleia de Deus é um processo um pouquinho doloroso, a troca. A troca né? da liderança. A troca do pastor, isso. Normalmente o pastor que é trocado, ele já nem volta. Traumatizado para ambos, tanto para o pastor quanto para... Eu acho que é uma cultura, que não se pensa em sentimento, se pensa em ouvir a Deus e fazer aquilo que Deus falou para fazer. Certo. E aí, eu acho que como os assembleanos são antigos, mais de 100 anos que tem esse ministério, né? São meio brutos para algumas coisas. Não tem que fazer, faz logo, né? Não é meio assim, faz logo, é assim, não pode perguntar, não pode, não pode, porque está questionando. Então, assim, nessa questão da troca também, irmão, Deus não mandou trocar, troca logo, acabou, entendeu? Então, normalmente eles não voltam nem para falar tchau, né? E aí a gente não viu mais o pastor por um tempo, né? Apesar que eu, por ser amigo, acabei encontrando com ele em outros lugares, mas na igreja, por exemplo, ele na igreja, lá onde estava, não. E aí veio um outro pastor, que também é um excelente pastor, um homem de Deus, assim. Só que como eu falei para você, Maico, eu sempre fui muito querendo ajudar, eu sempre fui muito ativo na igreja, né? E quando o pastor, ele me chamou para ficar como co-pastor, eu tinha 2 pastores antes na minha frente, primeiro, segundo e o terceiro, que eram pastores bem antigos da igreja, bem conceituados e muito sábios, né? E esses pastores, eles viram assim, né, em mim o chamado, então eles abriam a porta, eles estendiam o tapete vermelho para que eu pudesse fazer as coisas. Porque assim, normalmente na ausência do pastor, o primeiro co-pastor assume tudo. Sim. Dirige o culto, prega, dá oportunidade. Esse é o trabalho, né, do pastor, do co-pastor, quem está dirigindo o culto. Se no primeiro não pode, o segundo. E o terceiro seria só se... Mas eles poderiam, estavam, mas eles não decidiram passar para mim. Então, eu dirigi vários cultos. Por que eu dirigi vários cultos? Porque o pastor a qual estava lá na igreja, também, ele era muito atarefado na sede. Então, ele tinha muitas reuniões lá com o bispo, que é o bispo, né, presidente da igreja. Então, ele, às vezes, não dava tempo de ele chegar no culto. Ele começava cedo, reunião, e ia fazer as coisas que precisavam fazer, e ele me avisava, falava assim, Rodrigo, eu não vou conseguir chegar no começo do culto. Então você abre o culto. Daqui a pouco ele mandava, vou atrasar mais um pouquinho. Dá oportunidade para esse, faz isso, chego só para pregar. E eu tô lá. Daqui a pouco ele falava assim, eu não vou conseguir nem chegar para pregar. Prega você. Entendeu? Então, por muito tempo eu fui fazendo essas coisas, né? E isso daí, na verdade, acabou me trazendo um lugar de referência. Então, as pessoas queriam saber do pastor que estava lá, me iam perguntar para mim, quando é a ceia? Não tomei ceia. E assim, não os pastores, co-pastores, mas como o púlpito da Assembleia de Deus ele é cheio de obreiros, né? E alguns realmente não têm a oportunidade, eu me sinto privilegiado nisso, né? E eles acabavam, sei lá, ficavam meio de lado assim, meio preocupados com, porque é só ele, né? E quando chegou esse novo pastor, era um pastor mais antigo. E uma cultura um pouco diferente, né? Mais tradicional, né? Mais tradicional, mas eu acho que ele era mais conservador. Conservador, isso. Então, a primeira coisa que ele fez foi me tirar. Me tirou de co-pastor e colocou um outro, também mais idoso, tal, né? E, assim, eu percebia que as coisas que aconteciam naquela época, do pastor a qual nós estávamos falando, que foi trocado, tranquilo. Só que mudou-se muita coisa. E as pessoas vinham falar comigo, como se eu pudesse resolver o problema. Eu falava, não, o pastor, vê com ele, agora já não sou mais também, não tem nada de errado, tá tudo certo, mas é o jeito dele, é a forma dele, nós temos que respeitar. E é realmente um homem de Deus, tanto que a igreja, quando ele também ficou
dirigir, no tempo que ele dirigiu a igreja foi uma bênção. Só que eu percebi que naquele momento que não era mais para mim, né? Não era mais para mim ali. Falei, poxa, eu não vou conseguir me adaptar, porque eu peguei essa fase de uma Assembleia de Deus mais rígida, que não podia usar podia usar bermuda, gravata colorida, camisa listrada, nada dessas coisas podia usar, mano. Tem uns irmãos que contam que até desodorante também não podia usar. Sim. Tinha história da televisão também? Da televisão também, né? Eu lembro, e aí eu falo com certeza. Os 14 para 15 anos eu ia na casa dos irmãos, você queria achar a TV dos irmãos, era dentro do guarda-roupa. Eu lembro disso. Dentro do guarda-roupa você colocava, era só, sei lá, abrir, tava lá a TV. Então, assim, na verdade, eu peguei esse tempo e na minha cabeça que já não fazia mais sentido. Quando voltou um pouco, né, a questão dos usos, costumes e umas doutrinas, né, da igreja, aquilo me deixou um pouco preocupado. E a gente começou a se sentir mal. Eu e minha esposa na questão assim, poxa, eu não quero ser o rebelde, eu não quero ser o do contra, mas eu também não quero também me sentir dentro da igreja, né, mal, né? Isso não tá legal, isso aqui não faz sentido mais, né? Isso aqui nós já crescemos nessa etapa, né, nesse quesito. E aí nós começamos a orar a Deus, né? E um dia eu liguei para esse pastor que tinha saído e falei, pastor, eu acho que eu vou sair do ministério. Tá difícil, eu não quero, tal. Não quero entrar em atrito. É assim que acontece, né? E aí ele falou, não, Deus vai te levar para uma igreja. Por quê? Porque ele também era um decisor nessa questão, né? Ele via isso. Né? Eu falei, pastor, mas não quero que o senhor faça nada. Tá? Não, fica tranquilo. Aí logo em seguida ele foi, eu fui, na verdade, né? Convidado a dirigir uma igreja lá em Vila Ema. Lá em Vila Ema. A famosa Vila Ema. Vila Ema. Pode falar. Só um adendo aí. Foi nesse momento que vocês fizeram a oração, enfim, tiveram intimidade maior com Deus, que teve os 3 pedidos da pastora Raquel? Não, Então, não foi, não. Esses 3 pedidos da pastora Raquel é terrível, irmão. Tá, mas vamos voltar para Vila Ema. Não, na verdade, o que acontece? A questão de eu assumir uma igreja, eu não tinha assumido uma igreja antes, porque aí tem um outro camarada que faz toda a diferença na minha vida. Que era o Robson Montagno. O Robson, ele é meu primo por parte de mãe. A Sandra, que é a esposa dele, hoje a viúva, né? É minha prima por parte de pai. Eu cresci, né, junto com eles. Eu fui noivinho de casamento deles, tudo. Quem que é o Robson? O Robson era um rapaz que minha mãe ganhou para Jesus. Meu primo que... Ou seja, minha mãe, quando ela começou no ministério, e ela começou a ser crente, ela começou a pregar para os parentes. Aí veio primo, veio tio, veio tia, veio prima, veio vizinho, começou a vir muita gente, né? O meu pai foi um dos últimos, pra você ter uma noção. E os meus primos começaram a ir para a igreja, os tios começaram a ir para a igreja, né? E minha mãe cuidando de todos eles. E o Robson se converteu. O Robson, ele era um cara roqueiro, tal, um cara totalmente desprendido de Deus, tal. E quando ele encontrou com Deus, ele mudou. Ele virou, assim, um cara estudioso da palavra. Então eu tinha muito medo de assumir uma igreja, porque como a gente era muito ligado, ele foi meu diretor por muito tempo, uma empresa que nós trabalhamos, a qual ele me colocou, e ali eu comecei como representante, vendedor, depois fui supervisor e gerente, e ele era diretor. E ele sempre foi muito rígido comigo, né, na questão de... eu tinha que dar um exemplo em tudo. Então, por exemplo, tinha lá uma equipe de 10 vendedores, todo mundo errou, mas quem tomava bronca era eu. Eu era o exemplo para os outros, Sim. Né? E isso daí também. E ele começou a congregar na igreja lá na Vila Formosa. E aí tinha um negócio que me deixava preocupado, nervoso e com raiva dele. Eu pregava no domingo à noite e eu via a igreja, né? As pessoas vinham, aceitavam Jesus, outras eram batizadas do Espírito Santo, renovadas. E você fala, caramba, meu Deus me usou, tal. Tô pregando bem, Deus tá, né, me usando. E aí ia para casa feliz. De manhãzinha eu saía para trabalhar, nós saímos juntos praticamente, né? Nós tínhamos uma pequena empresa e o horário de sair era 5 horas da manhã. Então ele saia para um canto, eu saia para o outro. Normalmente ele voltava mais cedo e eu voltava um pouco mais tarde, visitando o cliente. E no meio do caminho sempre ele me ligava. Ô Rodrigo, você vai demorar? Falei, não sei. Tô vendo ainda. Ele, não, quando você me procura aqui, na minha sala, né? Então, quando eu chegava na empresa lá,
na nossa empresa, ele chegava lá, quando eu chegava na sala, ele estava com a Bíblia aberta. Aí eu olhava para ele, quando eu olhava o texto, era o texto que eu preguei no domingo. Aí eu falava. Vem o manto. Exato. Aí eu falava assim, ele falou, Rodrigo, você pregou esse texto aqui, ó. Pô, foi uma bênção, parabéns, viu? Continua assim, Deus está te usando, mas deixa eu falar uma coisa para você. Ele falava assim, a diferença do remédio e do veneno é a quantidade. É a dosagem. É a dosagem. Aí eu falava, o que é? Ele falou assim, ó, se você fizer, dependendo de como você fala, você pode matar uma alma. Como assim? Não, senta aqui. Ele falava, ó, esse texto aqui, o contexto tá errado o que você falou. Ó, isso aqui, ó, tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Eu saía de lá achando que eu errei tudo, né? Entendeu? E aquilo tudo que aconteceu, então, ou seja, ele sempre foi muito enérgico, muito na questão da palavra mesmo, ele tinha muita segurança, né? Sim. E isso perdurou. Estudioso. Estudioso, foi professor de escola dominical, sempre foi. Ele amava fazer o discipulado, que é pegar aquelas pessoas que chegavam no mundo e mostrar para elas o que realmente fazia diferença, o que realmente era relevante na questão da transformação. Nem tudo era relevante, ele falava. Tem coisas que você não precisa mudar. Né? O que tem que mudar é aquilo que é relevante para a sua vida. Né? Então, a sua vida cristã, né? A sua vida espiritual. Então, ele sempre foi muito assim, muita ênfase na palavra. E eu falava, o quê? O dia que eu dirigi uma igreja, irmão, o senhor vai sentar no primeiro banco, eu não vou conseguir nem... Não, eu falava isso, lógico, amava demais ele, mas não é isso, eu tinha medo, né? E ele veio a falecer. Quando ele veio a falecer, a gente entendeu que agora a gente estava meio que livre, né? Assim, na questão de... Eu e a pastora Raquel. Falamos, poxa, agora... E foi exatamente o tempo da saída desse pastor. Logo em seguida, o Robson faleceu. E aí depois veio o chamado para a primeira igreja, entendeu? E quando nós chegamos na primeira igreja, nós chegamos numa igreja que não tinha ninguém. Era o pastor Rodrigo, a pastora Raquel. O Guilherme, que ainda era bem pequeno, e o Pedro, que era menor ainda. Na verdade, assim, quando nós chegamos na igreja... Foi nesse que teve a Santa Ceia com 10 pessoas. Isso, nós chegamos na igreja, tinha alguns irmãos lá. Na verdade, a igreja estava fechada por um tempo, né? A igreja ficou fechada por um tempo, essa igreja. O pastor que estava lá, ele acabou saindo da igreja, entregou a chave lá na sede. O outro pastor assumiu, ficou um tempo. Mas a igreja era bem pequenininha. E com muitas dificuldades lá, né? E quando a gente chegou, tinha até uma quantidade boa de irmãos. Para falar a verdade, acho que até mais do que eu imaginava. Só que a gente chegou, eles nos receberam e tal. E aí depois começou assim, pastor, preciso falar com o senhor. Pastor, preciso falar com o senhor. Pastor, preciso falar com o senhor. Tá bom. Ó, pastor, então, estava esperando só o senhor chegar. Seja bem-vindo, mas eu queria falar, eu, minha esposa, minha família, nós estamos indo para outra igreja. E isso foi sucessivamente. Várias pessoas. Só para comunicar a saída. Algo respeitoso, né? Entendeu? E aí falava, ó, estamos indo para outra igreja, ou seja, da igreja, acho que 60%, 70% já despediram no primeiro dia, né? No primeiro dia. E aí a dificuldade começou a ficar grande, né? Tanto que na primeira ceia a gente não tinha quem tocasse, quem cantasse. Uma coisa bem, bem difícil, assim. Né? Aí tinha a pastora Raquel para cantar. Isso. E o Gui para tocar. O Gui tocava o violão. Bem, né? Bem mal. Hoje ele canta muito bem, mas na época... Benção. Não, ele é maravilhoso. Mas a questão, naquela época, não. Naquela época tocava muito. Tava aprendendo. Tava aprendendo mesmo. Era bem novo também, né? E aí, ali começou realmente um pastorado. E eu não era pastor, eu era evangelista. Entendeu? Então, ali, todas as igrejas que eu dirigi do Brás, na época, Assembleia de Deus do Brás, eu era evangelista, não era pastor. Foi isso aí. E aí chegou uma peça controversa. Não, chegou muita gente lá, cara. Ali chegou, primeira coisa, né? Uma aliança que nós tínhamos feito lá atrás, com o esposo dela, e juntamente com ela, foi a pastora Elaine. A pastora Elaine, quando nós éramos no jardim, a pessoa que me deu muita força, me ajudou. A primeira vez que me chamaram, alguém me chamaram para pregar, o primeiro doido que me chamou para pregar, foi a pastora Elaine num culto no lar. Porque eu tinha muita amizade com o esposo dela, que era o Neto, e o Neto, a gente fazia muita amizade, e ele um dia convidou, falou, fala para o Rodrigo ir, né? E eu fui. E preguei, ela disse que foi bom, eu acho que ela quis me agradar, né? Acho que sim. Eu acho que ela quis me agradar, e depois dos cultos que tinha, nós íamos, nem tanto para pregar, nós íamos para ajudar. E ali a gente criou uma amizade, né? E o Neto, quando ele veio a falecer, ele falou pra gente, né? Ele falou pra pastora Elaine, falou pra gente que assim, se acontecesse alguma coisa, numa cirurgia que ele ia fazer,
que os meus filhos terem, que os filhos dele, a vontade dele era que os filhos dele crescessem como os meus filhos, né? E isso, na verdade, até a gente achou que era uma coisa ali pontual, ali no momento de, né, de uma... Um desabafo? Nem um desabafo, assim, uma apreensão, né? Ele estava muito apreensivo com tudo que ia acontecer, então ele meio que tentou ser cuidadoso, ó, faz isso, faz aquilo, e falou da gente. Mas realmente passou um tempo depois, ele veio a falecer mesmo, né, em relação à cirurgia. E aí ele faleceu, mas a pastora Helene continuou lá na igreja, né? E aí quando eu fui para Vila Ema, ela ficou, ela dirigia o círculo de oração, né, um círculo de oração bem cheio mesmo, né? Era uma bênção, assim, irmãos de todas as igrejas lá. É a Caverna do Adulão? Não, a Caverna do Adulão depois. Né? Caverna do Adulão foi depois, né? Ela dirigiu o círculo de oração lá da Assembleia de Deus, Jardim Vila Formosa. Ela estava na Vila Formosa até então. Famosíssimo, começava às 7, acho que era 7 horas da manhã, e 2 horas da tarde o negócio ainda estava instalando lá, pegando fogo. Era coisa assim, fora do normal mesmo. Ela estava à frente junto com outras irmãs, e era uma coisa assim, de Deus mesmo. Então vinha a irmã do Belém, vinha a irmã do Piranga, vinha do Batista, vinha da Presbiteriana, vinha todo mundo lá, e era lotado. E quando eu fui para Vila Ema, me despedi dela, falei, pastora, ela não é pastora, ela é missionária. Eu falei, Missionária Elaine. Missionária Elaine. E o neto era evangelista. E aí ela falei, quando a senhora quiser visitar, tá, ela, aquele jeito dela, não, tá bom, filho, tudo bem, tá, não sei o quê. Isso, não, fazendo assim, né, bastando a cabeça. Quando ela faz assim, bastando a cabeça, é que ela tem outras coisas por trás. Deus já falou algumas coisas com ela. E aí a gente foi para Vila Ema e a igreja tava difícil de tocar, né? Bem no começo, não tinha experiência. E a gente pegou, acho que ficamos 25 dias, se não me engano, todos os dias visitando os irmãos lá na casa a casa, e trazendo os irmãos para a igreja e tal. E aí um certo dia, ela aparece lá. Os filhos, dizendo, ó, já não estou mais lá no Jardim Vila Formosa, já conversei com o pastor um tempo atrás, ele já fez a transição, já me tirou, colocou outra pessoa no lugar. Eu tô falando do jeito bonito, tá? Sim. Não foi tão bonito assim. Foi bem mais traumático. Foi um pouquinho traumático, foi bem traumático. Mas assim, é uma coisa à parte. Eu sei que ela chegou lá, e chegou realmente cansada, né? Cansada, justamente por causa desses problemas, os filhos pequenos, tinha perdido o marido, sim. Então, bastante coisas assim que aconteceram e foram ali apertando ela. E ela chegou e, quando ela chegou, a gente falou, meu Deus, chegou alguém para nos ajudar aqui na igreja, né? E aí, quando eu estava conversando com ela, o Espírito Santo falou, não, ela vai descansar. Ela vai descansar agora. E eu com muita dor no coração e com muita raiva, né, raiva de falar, poxa, tem uma ferramenta aqui que pode mudar aqui, mas a ferramenta não está boa para isso, então não adianta. Nós somos ferramentas na mão de Deus, né? E eu falei para ela, ela olhou assim, ela não entendeu, mas ela obedeceu. Ela falou, tá bom. E ela ficou um bom tempo sentada, né? Ela vinha para os cultos, ela estava ali nos cultos, as pessoas viam Deus nela, Deus usava ela, mas uma tarefa, um cargo na igreja ela não tinha, né? Quem vai imaginar a pastora Elaine sentada, né? Algo inconcebível. Mas naquele tempo ela precisava, sabia? Sim. Naquele tempo ela precisava. Aos filhos momento também. De recuperação. Foi um momento de renovo. E aí teve um dia que ela falou, pastor, agora eu tô bem. Aí segura, segura. Mas uma coisa que tocou muito assim, que me chamou muita atenção, ela estava nesse repouso aí dela, né? Nesse momento de restabelecer, né? De reestruturar tanta vida na totalidade. E aí nós não tínhamos banda, né? Nós não tínhamos banda. E aí, só o Gui tocando violão. O Gui, tinha um rapaz também que tocava teclado, mas logo depois também foi. Ficava assim, chegava um, ia embora, chegava outro, ia embora. E aí chegou um pessoal, chegou uma banda pronta. Agora Deus mandou. Falei, meu Deus do céu, Deus mandou a banda, um baterista, um baixista, um guitarrista, tudo que você imaginar. Meu Deus do céu, só não tinha gente para cantar. Só a pastora Elaine e tinha uma outra irmã que era tesoureira, cantava muito bem também. Aí o que a gente fez? A gente ficou feliz, né? Primeiro culto eles foram lá tocar. Pastor, posso tocar? Pode tocar. Tocaram, o Guilherme também tocou junto, foi uma bênção.
E aí, no segundo culto, eles vieram de novo. Aí, no final do culto, na verdade, eu falei, poxa, gente, me ajuda a gente aí. Não, pastor, conta com a gente, pô, gostamos da igreja, só gente Esse seria boa. o quê? Uma banda itinerante, algo do tipo? Não, era uma banda que já tinha um nome, já tá Ah. na verdade não era uma banda de itinerância, era uma banda que era conhecida em algumas igrejas, então eles faziam, sabe, eles iam nessas igrejas, assim, já tinham amizade, né? Então era uma junção de pessoas assim, e era uma banda, Certo. né? E eu sei que no segundo domingo eles chegaram lá para tocar tudo, foi uma bênção, um culto maravilhoso. Daqui a pouco me chega um rapaz lá, de dread, Ei. mas dread assim, daquele, sabe, que tem as Rasta mesmo. rasta, né? rasta. E aí ele dizia assim, né? Ele fica com aquela cara feia, assim, não cara feia não, aquela cara emburrada, né? Eu falei, rapaz, por que esse rapaz tá emburrado, né? Tudo, né? E aí ele tava lá, aí acabou o culto, né? O culto foi uma benção, ele veio falar comigo, ele bravo comigo, falou assim, o senhor roubou os meus músicos. O senhor levou minha banda embora. Eu falei, mas como assim? Aí eu descobri que aquele pessoal que vinha compunha uma banda na qual ele era o vocalista. Ah, Entendeu? entendi. Que era uma banda que chamava Máfia, que era esse pessoal aqui, Cristo Vive aqui. Ele era da Cristo Vive, juntou com a Máfia Cristo Vive. Ficou Máfia Cristo Vive. Máfia Cristo Vive. A Máfia Cristo Vive, juntou os dois, ficou Máfia Cristo Vive. Né? E aí ele gostou também. Eu falei, filho, pelo amor de Deus, ajuda a gente, você está fazendo a obra, tal, não sei o quê. E ele dizia bem assim, né? Ele dizia assim, não, mas a Assembleia de Deus, como que a Assembleia de Deus vai me aceitar, pastor? Aqui, ó, tem dread, né? Eu não gosto dessas igrejas tradicionais, meu negócio é reggae, meu negócio é não sei o quê. Eu gosto. E canta muito bem, né? Cantava muito bem também, já naquela época. E os meninos também. E aí eu sei que ele foi embora, meio que já quase convencido. E no outro culto ele veio, mas ele disse que não ia cantar. Ele veio para o culto, sentou lá, pensa que uma igreja da Assembleia de Deus com pouquíssimas pessoas, assim, uma igreja com umas 40 pessoas, talvez, 40 irmãos. Aqueles bancos de madeira ainda, né, aquela coisa toda. E ele sentadão lá sozinho, com dread assim, né, assim, olhando o culto todo. Não, né? Mas é estranho, né, assim, Sim. né? As irmãzinhas mais tradicionais ficavam olhando, né? O que o pastor vai fazer? Que figura é essa? O que o pastor vai falar? Será que o pastor vai aceitar? Será que o pastor não vai aceitar? Cabeça dos irmãos, né? E aí a pastora Elaine, que estava lá sentada, ela se levantou, Deus usou ela para falar. Como é que ela faz? Filho, deixa eu só falar um negócio. Mas naquela época a gente não tinha essa conexão que nós temos hoje, né? Mas ela olhou e falou, posso falar uma coisinha? Pode. Aí ela levantou, Deus usou ela, falou, ó, pediu para o Ismael, né? O Ismael levantar. Sim. E ele falou assim, ó, tá vendo esse rapaz aqui? Esse rapaz tem um chamado, esse rapaz, Deus trouxe ele aqui para ajudar. Não é para olhar para a aparência dele. Deus está pedindo para que a igreja de Vila Ema abrace esse rapaz. Esse rapaz, ele precisa ser abraçado aqui. Mas falou com uma autoridade, falou com uma voz de Deus mesmo. Sim. Você viu o semblante das pessoas mudando, né? E aí ele também se sentiu bem. Aí depois sentiu acolhido, né? Depois ele começou a frequentar e começou a cantar com a gente. E aí foi. Ele começou uma caminhada com a gente aqui até hoje. Né? Mas aí se manteve o nome Máfia Cristo Vive? Na verdade, assim, esse nome, na verdade, era algo que eles usavam para quando eles saíam, né? Porque lá na Assembleia de Deus era grupo de louvor, né? Não tinha muito, né? Vamos ouvir o grupo de louvor. Então, não tinha nome, né? Mas eles usavam. Toda vez que eles chegavam com esse nome, era briga, era problema. Era aquele alvoroço. Alvoroço. Né? A grande questão, Michael, era que assim, eles inventaram o nome, mas quem tinha que ficar explicando o nome sou eu. Pastor, mas por que máfia cristã? Eu falei, não sei, gente. Não, mas máfia, pastor, mas como assim? Eu falei, não sei, pergunta para eles, né? Mas assim, era um problema, né? Um problema. Não vou negar que era um problema. Com certeza, com o nome desse daí, né? E aí, tranquilo, né? Ficou na Vila Ema e depois fundou a Getsemane, né? E parou por aí, né? Quase isso, né? Aí depois o Ismael também conheceu a Tamara, lá, e ela também veio cantar no grupo de louvor, e aí começou a chegar muita gente, né? A igreja começou a encher. Eu lembro que nós fizemos uma campanha para comprar poltronas para a igreja, porque eram aqueles bancos de madeira, e as contas que eles fizeram eram 180 poltronas. Eu comprei 260. Caramba!
quando eu falei, comprei 260, eles ficaram doidos. Não, pastor, mas nem vai caber. E tinha uns irmãos lá que eram marceneiros, né, serralheiro. Eu falei, pastor, mas eu tô medindo aqui, onde você vai colocar a casa? Eu falei, não, compre. Bom, resumindo, quando chegou, a gente montou meio para lá, meio para cá, encheu ali e tal, de poltrona. E a igreja com 40, 50, né? E aí, quando eu estava próximo a sair, todas as poltronas já estavam cheias, né? Então nós tínhamos ali por média de 250, Lotação máxima. 240, 250 membros ali ativos. Uhum. E aí saiu da Vila Ema, né? E aí da Vila Ema foi nessa que foi para Paulicéia? Não, Não. Vila Diva, né? Vila Rica. Não, Vila Rica. Vila Rica. Na verdade, assim, a gente estava bem também, aí é aquele negócio, né? Parece que toda vez que estava bem, Deus dava uma chacoalhada na gente, né? O Guilherme já estava bem envolvido, o Pedro também já estava começando, a pastora Raquel já estava também trabalhando bem com as irmãs, conseguimos montar um grupo de irmãos, um grupo de homens, né? Estava indo muito bem. E aí, numa terça-feira pela manhã, acho que foi terça-feira? Acho que foi terça-feira pela manhã, eu não lembro agora. Eu sei que eu recebi uma ligação, né? E era a ligação do pastor presidente. E o Ismael, quem conhece ele sabe, é muito brincalhão. Uhum. E eu achei que era ele. Aí o pastor me ligou, irmão Rodrigo, tudo bem? Que eu, pastor tal. Ô Ismael, para de brincar, cara. Hora dessa, Ismael. Desliguei. Aí passou um tempinho, ele ligou de novo. Ô, não é brincadeira não, meu irmão. Aqui é o pastor tal, não sei o que, o bispo tal. Eu queria que o senhor perguntasse se o irmão assume lá a igreja e tal, né? Na verdade, ele não perguntou, né? Ele falou, irmão, a partir de quinta-feira, que era o culto lá, o irmão vai na igreja tal, que o irmão vai assumir a igreja tal. Já sim. Eu falei, aí eu falei, tá bom. E aí, tá tudo certo. E aí, logo em seguida, me liga aquele pastor lá do Jardim Vila Formosa. Sim. Ele me liga e falou, Varão, seguinte, ele me chamava de Varão, acho que o bispo vai te ligar. Se ele te ligar, você atende, hein, irmão? Não sei o que. Eu falei, acabou de me ligar, eu vou te contar. Eu desliguei na cara dele. Meu Deus, não sei o que. Falei, não, mas deu tudo certo, graças a Deus. Falou pra minha igreja tal. E nós fomos pra lá. Fomos pra Vila Rica. Vila Rica. Vila Rica. Já é uma igreja mais estruturada, uma igreja que tinha orquestra, uma igreja que tinha um grupo de louvor bem estruturado, os grupos, né, os ministérios, que a gente chama jovens, adolescentes. Adolescentes não tinha, não. Tinha jovens, pouquíssimos adolescentes, né? Eles estavam na transição, era muito mais jovem. Sim. E crianças bastante, né? Então, e as irmãs, então tinha um grupo bem legal mesmo, né? Uhum. Bem legal. E quando eu cheguei com medo, né? Uma igreja maior, né? Tudo. E era uma igreja mais complicada na questão era uma igreja que tinha outras subcongregações, né? Então não era só a igreja. Sim. Eu tinha que tomar conta da igreja e tomar conta das subcongregações. Hoje cada um tinha um dirigente também, né? Então começou assim. Do dia para a noite simplesmente chegou e triplicou, quadruplicou, sei lá, o problema. E aí foi nesse momento que não, acho que é um pouquinho mais à frente, que a pastora Raquel fez aqueles 3 pedidos. Na verdade foi assim. A igreja começou a crescer mais do que já estava. Porque quando nós chegamos lá, a igreja era uma igreja boa, mas não estava cheia. Era uma igreja boa, mas não estava cheia. Uhum. E aos poucos a igreja começou a encher. A igreja começou você via pessoas muito novas chegando, né? E o pessoal muito animado também da nossa igreja. Uhum. E o que acontece? Algumas pessoas que estavam com a gente na Vila Ema, por mais que eu disse para não vir, a grande maioria veio. E acabou indo lá com a gente com da Vila Rica, da Vila Ema. Na verdade, já vinham do Jardim Vila Formosa, foram para Vila Ema. Foram acompanhando. E a gente falou, gente, você vai sair, vai para... pastor, eu vou com o senhor, não sei o quê. Não tenho muito o que fazer, né? Uhum. Nessa questão, falando para não ir, mas se vocês querem, vamos embora. Então nós chegamos também, trouxemos pessoas novas, e aí começou, né, o trabalho a crescer. E aí, assim, a igreja Assembleia de Deus era muito movida a congressos, né? Você tem congresso de jovens, congresso de adolescentes, congresso de irmãs, congresso de varões, né? Então isso daí é uma festa, por exemplo, você vai fazer um congresso de irmãs, 4 meses antes as irmãs já estão ali, é uniforme, é ensaio, quem vai cantar, quem vai pregar, decoração, é uma festa mesmo, né? Isso em todos, né? E a gente via isso aí toda hora, vivia isso aí o ano todo, né? E aconteceu uma coisa bem complicada, né?
nesse trajeto nosso, que um pastor amigo nosso, né, ele dirigiu uma igreja próxima, e também estava naquele final de semana, era um congresso de irmãs, tinha ali convidados, tinham muitas coisas ali acontecendo, né, as irmãs estavam muito felizes, ele também estava muito feliz na igreja, e nós tínhamos lá na nossa sede um certo domingo, agora eu já não lembro se é o segundo, se é o primeiro, se é o terceiro, na época, em que você vai lá numa reunião de obreiros. Então, na tarde é a reunião de obreiros, a parte da manhã é a reunião com as mulheres, né, onde a bispa, né, a esposa do bispo, ministrava as mulheres, e à noite o bispo ministrava os obreiros. Teoricamente é isso. Não é sempre isso que acontecia, mas era isso. Tá? Teoricamente é isso. E aí o que acontece? Eles estavam lá nessa reunião de obreiros, né? A esposa do meu amigo, né, do pastor amigo meu, estava de manhã, e ela foi para a igreja dela, porque tinha um congresso de mulheres. E aí o esposo veio à tarde para participar da reunião de obreiros, e óbvio, acabando a reunião de obreiros, vai também para o congresso de irmãs para finalizar a festa. Ou seja, normalmente a festa ela começa na sexta, sábado, e terminava no domingo. Então, começo da festa, meio da festa, e o final da festa é sempre melhor, né? Assim, onde fecha com a chave de ouro. E nesse intermédio em que a esposa dele saiu para ir para a festa, para ir para a igreja, para terminar, né, de arrumar as coisas para o último dia da festa, o pastor que estava lá, faltando 10 minutos para acabar a reunião, o bispo colocou ele em outra igreja. E aí o negócio complicou, porque assim, como eu disse para você, na Assembleia de Deus tem esse negócio, você saiu, você não volta. Né? Irmão, Deus te direcionou para a igreja, vai para a igreja que Deus te direcionou, né? E como é que faz isso? Entendeu? E a gente viu o sofrimento daquele pessoal. Em meio a congresso, todo mundo. Em meio a tudo, você está envolvido, cantando, já esperando, daqui a pouco você tem que ser tirada dali, né? E aí quebra tudo, muda tudo, resolve, sabe? Faz tudo uma situação difícil. E vai para uma outra igreja também, que você não sabe, né, como você ser recepcionado. A questão não é essa, eu acho que a questão do chamado, tudo bem, é isso mesmo, né? Sim, o chamado é isso mesmo. Só que eu acho que dá para se fazer a coisa certa do jeito certo. Eu acho que nesse caso, tá, eu estou dizendo, isso é uma opinião minha, tá? Não é uma crítica, muito pelo contrário. Quem sou eu para criticar? Eu acho que se faz a coisa certa do jeito errado. Entendeu? Você machuca a gente demais para fazer uma simples troca que poderia ser feito algo gradativo. É o que eu acho, minha opinião. E aí, quando minha esposa viu isso, a gente olhou um para o outro, ela falou, se acontece comigo vai ser complicado. Eu não sei se eu vou conseguir digerir. E aí ela falou assim, tem 3 coisas que, se acontecer comigo, ela disse 3 coisas, mas ela disse 3 coisas distintas, separadas. Ou seja, uma delas já seria o bastante para ela repensar muita coisa. Então ela disse, a primeira coisa é, se um dia eu estiver numa igreja, e eu não me senti mais participante dela, já está na hora de ir embora. Falou, outra coisa, minha vida toda ela roda em torno de um bairro, né? Ou seja, eu moro no bairro que eu trabalho e onde eu pastoreio. E nós tínhamos uma empresa grande, a empresa ela consumia demais a gente. Então, o que acontece? A gente saía da igreja, ia para a empresa, saía da empresa, ia para a igreja, depois ia para a escola pegar os meninos, essas coisas todas. Então, era muito ali, né? E eu lembro que quando esse pastor nos direcionou para a primeira igreja, nós falamos, pastor, eu só consigo ir se a gente dirigir igreja perto de casa e perto da empresa. Pode ser igreja pequena, pode ser igreja grande, não importa. Qualquer igreja, desde que seja próximo aqui. Porque senão a gente não vai conseguir. Né? E a terceira coisa é assim, e se acontecer uma coisa que aconteceu com essa irmã? No dia de uma festa a gente ser trocado e a gente não poder voltar, e eu não consigo. Né? E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Nós estávamos num congresso de irmãs, e aí minha esposa foi de manhã para a reunião de obreiros, de mulheres, né? E ela chegou lá na reunião de mulheres, a professora Raquel é muito mais honesta, vamos dizer assim, do que eu. Eu finjo bem, ela não. Ela é muito mais honesta que eu. E assim, quando ela não gosta, você vê na cara dela que ela não gosta. Quem conhece ela sabe, né? Ela é muito educada, ela é muito prestativa, ela tem toda uma forma de falar, né? Eu já sou mais diferente dela, eu sou bem complicado para falar as coisas às vezes. Mas ela não mente para ela mesma, né? Nessa questão. Então ela estava no culto, ela disse que ela ajoelhou
começou vou descer para ir no banheiro. Aí disse que foi no banheiro e começou a andar por baixo lá os corredores da igreja, foi tomar um café e não tinha vontade de subir para ir para o culto. Eu falei, mas o que está acontecendo? Nunca fui assim. Então devia ter ficado em casa, né? A cabeça dela deveria ter ficado em casa. Isso que eu estou fazendo não é certo. Né? Não estou me sentindo bem aqui. Então, tanto que ela ficou enrolando, e pegou o carro e foi embora. E aí eu cheguei. Quando ela saiu, ela me ligou. Na verdade, assim, eu vinha com o carro, ela pegava o carro e voltava para casa. Depois eu ia embora com os irmãos da igreja, né, que é a reunião de obreiros para homens, e os pastores da igreja também que eu pastoreava, junto com os obreiros, então alguém me dava carona para a igreja. E ela sentiu isso, ela foi para casa, né, meio preocupada, mas tinha o congresso, né, e tinha uma cantora que ela gostava muito da infância dela, né, aquela que nós conseguimos trazer e tal. E aí, nessa história toda, ô Maicon, ela pegou e foi, ela indo para a igreja, eu indo para a reunião. No finalzinho da reunião também aconteceu a mesma coisa. O bispo me chamou. Ela já indo para o congresso? Ela já estava no congresso. Não, ela estava pronta em casa, me esperando. Meus filhos prontos em casa, me esperando. Era só aguardar o término da sua reunião. Isso, porque eu falei pro obreiro que você me deixa em casa, que eu vou junto com a minha esposa, tudo, né? Eu tinha que fazer alguma coisa, não lembro o que era, mas tranquilo. Aí o bispo me chamou, falou, ó, irmão, a partir de hoje, o irmão vai dirigir uma igreja lá no Pauliceia. Eu não sabia nem que era Pauliceia. Mas tá bom. Na hora eu não entendi. Pauliceia é São Bernardo, né? São Bernardo, acho que São Bernardo, uma divisa ali de São Bernardo, São Caetano, não sei. E eu sei que foi assim, né? Na hora que ele falou isso, na hora eu fiquei meio anestesiado, falei, não, tá bom, bem. Aí depois eu falei, mas e o congresso? Eu tentei falar com ele. Fui tentar falar com ele, mas não consegui, né? Por algum motivo eu não consegui ir lá, ninguém deixou. E aí depois, quando eu fui, a resposta foi mais ou menos assim, irmão, vai para a igreja que Deus te direcionou. Mas não pode voltar, não. Vai para a igreja que Deus te direcionou. Bem direto, assim, bem assertivo. Eu falei, tá bom. Aí conversei com outro pastor lá e falou, não, vai lá e depois se você quiser, no final do culto, passar lá na igreja anterior e tal. Eu falei, não, eu vou fazer isso mesmo. E eu converso que eu cheguei em casa lá muito bravo. Falei, eu não vou largar isso tudo, não vou para lugar nenhum. Que confusão, né? E aconteceu as três coisas. A gente foi trocado no congresso, fomos para um lugar muito longe, né? E a questão de não se sentir participante mais. As três de uma vez. E aí o Guilherme, né? O Guilherme, Deus usou o Guilherme. Falou, pai, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o que tem que ser feito. Vamos pegar o carro, vamos para a igreja onde é para ir, vamos ver, vamos entender se é isso mesmo. Se Deus falar com a gente fica. Eu cheguei na igreja gigante, para 1.000 pessoas. Né? Tava no culto de Santa Ceia, tinha 20 pessoas lá dentro. Né? Pensa, uma igreja para 1.000, 20 pessoas ali. Na hora que eu cheguei, para chegar eu demorei 1h30. Né? Saindo daqui da Vila Formosa ainda tá. Isso. Aí eu falei, quê? Eu cheguei lá, olhei tudo, falei, não é para ficar aqui não. Aí eu peguei o microfone, o pastor que estava lá já me deu o microfone, dizendo, receba o seu novo pastor. Aí eu peguei o microfone e falei assim, não, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Estou muito feliz de conhecê-los, muito feliz, muito honrado de ser direcionado para cá, mas uma coisa que eu preciso ser muito sincero, eu não vou ficar. Eu não vou ficar por quê? Porque a minha vida é muito longe daqui, eu moro na Zona Leste, de São Paulo, ali na Vila Formosa, onde eu tenho uma empresa, onde minha vida está ali. A igreja aqui, ela precisa de um pastor que faça culto no lar, visita no lar, uma sala pastoral para receber os irmãos, ou seja, eu tenho que viver aqui, não vou conseguir. Falei outra coisa, os meus filhos me acompanham, como é que eu vou trazer minha família toda para cá e trazer de volta? Eu não consigo, porque a minha empresa me consome também, então, irmãos, me perdoe. Eu vou estar avisando o bispo que eu não vou ficar, então eu vim aqui, fui bom conhecê-los, peguei o microfone pro pastor de novo e fui embora. Foi isso que aconteceu. Ali, direto. Direto. Não podia, né, Mike? Como é que eu vou enganar? Irmãos, né, teve gente que falou, fica 3 meses, depois troca de novo. Eu falei, não. E aí... Não é isso pra nós, né? Deixa eu só abrir aqui. E aí, nesse tempo, você foi lá na antiga igreja da Vila Rica, conversar com os irmãos. Não, e aí a gente voltando, né? Aí nós lembramos que iríamos voltar lá. Poxa, foi a pior melhor coisa que eu fiz. Verdade. Por quê? Desculpa. O que aconteceu?
Aí nós voltamos, a igreja estava cheia, né? Nós tínhamos convidado um pregador muito famoso lá, famoso não, muito bom, né? Assim, era um mais novo, hoje tá mais famoso, e amigo nosso, e a cantora também. Só que o clima era de velório. E quando nós chegamos, nós tiramos um fardo das costas da cantora e do pregador, porque ele falou, gente, eu não tinha coisa. Suando. Não, ele falou, não tinha clima para pregar, não tinha clima para cantar. Na verdade, a cantora, na verdade, ela era uma pastora também, né? E ela falou que chamou a igreja e falou, gente, irmãos, isso que está acontecendo já aconteceu comigo. Deus está no controle, fica tranquilo, não se desespera. Foi muito inteligente, muito sábia, né? E quando nós chegamos, a igreja toda saiu para fora do culto e veio lá nos abraçar, conversar com a gente, tudo. E a gente conseguiu ali se despedir da igreja. Foi ali que nós despedimos da igreja. E eles foram atrás, pastor, vai para onde? Para lugar nenhum. Nós não tínhamos lugar nenhum para ir. Lugar nenhum para ir. Na verdade, ainda não tinha saído do ministério, né? Eu ainda fazia parte do ministério. Eu levo muito a sério uma questão bíblica que é assim: o que você liga na terra está ligado no céu. E o que você desliga na terra está desligado no céu. Então, lá na Getsemane, hoje, os ministérios funcionam assim. Funcionam com uma aliança. Então, Maico, você vai trabalhar com as crianças. Amém? Você aceita, Maico? Aceito. Então, ó, em janeiro você vai tomar posse desse ministério. E a aliança que você tem com Deus é durante 12 meses. Em dezembro você pode largar. Você pode falar para mim, pastor, não dá mais. Mas você vai fazer de tudo para que nesses 12 meses você consiga tomar conta desse ministério. Né? Isso ligar na terra, tem que ser ligado no céu. Né? E Deus não quebra alianças. Deus ele não quebra alianças. Quem quebra aliança somos nós. Entendeu? Quando você faz uma aliança com Deus, dizendo, Deus, me ajuda, eu quero estar, Deus vai te dar todas as ferramentas para que você consiga. Né? A única pessoa que pode quebrar aliança, numa aliança de duas pessoas, só uma das duas. Deus não quebra, quem quebra? Você. Então, o que eu pensei? Eu fiz uma aliança. Eu prometi ao ministério que eu estaria ali disponível. Então, agora eu vou lá, né, no próximo culto de ensinamento, vou tentar falar com o líder, que é o bispo, se não puder, alguém que possa me receber, vou fazer uma carta de próprio punho dizendo, ó, estou me desligando e tá tudo certo. E foi isso que eu fiz. Fui eu e meu pai, nós fizemos a carta, entregamos lá na secretaria e viemos embora. Né? Foi isso que a gente fez. E aí, nesse retorno, então, foi pela radial, né? Isso. Esse retorno que é o problema, Marco. A gente saiu de lá achando que sairia de lá aliviado, né? Ufa, tudo certo, entre aspas, né? Tô livre. Mas não, já era um propósito de Deus, né? E a gente saiu de lá, eu e meu pai, eu olhei para ele e falei, e aí, pai, agora? Vamos congregar onde? Ele falou, ei, sei não, meu pai é muito engraçado. Agora, não sei o que vai fazer. Ele faz assim, né? Aí eu tô indo na radial ali, meu pai no banco do lado, toca o telefone, um pastor. O pastor, né, me chamou, pastor Sérgio, que hoje é o meu pastor. Ele me ligou e falou, Rodrigo, o que tá acontecendo aí, meu? Tô vendo no Instagram, Facebook, todo mundo chorando, o que aconteceu? Eu falei, pastor, não tem toda a história, né? Que a gente saiu, que a gente foi trocado, aí agora estava acabando de sair ali da sede, entregando ali, né? O nosso. Saindo oficialmente, né? E ele falou, poxa, meu, que chato isso aí, cara. Pô, mas era longe, aquela conversa, né? Pô, pastor, era longe mesmo, né? E também não dava. Não, tá certo, também para fazer a coisa de qualquer jeito, é melhor não fazer, você tá certo, pai. A questão também de você se desgastar demais, machucar muito a família, né? Tá certo. Mais ou menos isso. Aí, a gente já tava quase terminando a conversa, falou, mas me fala uma coisa. Eu falei, o quê? Pra onde você vai? Eu falei, ele tem uma igreja, ele tinha uma igreja em Vila Ema, hoje ele tem uma igreja bem maior, mas na época ele tinha uma igreja já boa. Eu falei, pastor, acho que eu vou congregar com o senhor. Vou congregar com o senhor. Se o senhor me aceitar, vou eu, vai minha esposa, vai meus filhos, se meu pai quiser ir também. Eu aceito, claro, poxa, como não? É uma honra, vai me ajudar bastante. Aí ele falou, e o povo que está te seguindo? O povo que vem com você, que você discipula, que você ganhou para Jesus, que está andando para você. Eu falei, pastor, isso que está me tirando o sono. Eu falei, eu não sei. Eles estão me ligando, perguntando se vou abrir igreja, se eu vou para alguma igreja. Eu falei, não sei, eu não vou fazer nada. Na verdade, eu não tenho obrigação de fazer nada, mas eu estou preocupado. E aí ele pegou e falou assim, poxa, por que você não faz assim?
Olha, isso aqui, eu duvido que no Brasil, pastores do Brasil, eles façam o que esse pastor fez. Eu vou dizer para você, é um exemplo de pastor mesmo, assim, de reino. Pessoa que tem visão de reino, tá? Ele falou para mim assim, pastor Rodrigo, é o seguinte, eu tenho uma igreja ali na Vila Ema. A minha igreja, ela tem culto de manhã. 11 horas o culto acabou. Se o irmão quiser, o irmão pode ir à noite e fazer os cultos lá com os irmãos que quiserem congregar com você. Quiserem cultuar com você. Não falou nem congregar, ele falou cultuar com você. Para vocês não ficarem parados. Né? E depois, se Deus direcionar, não direcionar, vocês veem o que vocês vão fazer. Eu confesso que eu não entendi nada, Mike, mas uma coisa interessante que aconteceu lá foi o seguinte. Eu falei, me trouxe a curiosidade de onde esse pastor quer chegar. Isso aí para mim era novo. Na verdade, sim, a gente estava acostumado com o contrário. O pastor saiu, pega os membros e vamos colocar aqui, tá tudo certo, né? Abriu um novo horário para mim vir à tarde, eu não entendi nada. Eu falei, não, algo à parte, né? Não, totalmente à parte. Eu cheguei lá, eu falei, tá bom, pastor, então amanhã cedo eu te encontro lá na igreja. E ele é um empresário, ele é um cara bem sucedido, muito atarefado, e ele tirou esse tempo para me receber lá na igreja dele. E aí eu cheguei lá, uma igreja bonita, assim, grande, né? Era um salão alugado, né? E quando eu entrei na igreja, tudo muito bem arrumado, tudo muito bem cuidado, muito bem organizado. E assim, eu entrei, eu vi o som, né? A gente não conhece muito o som, mas tem uma noção. Sim. O som, a gente via que era caro, os microfones e toda aquilo que tinha que envolver a igreja, muito bonito, né? Aí eu olhei essa igreja e falei, aqui que ele quer que a gente fique, mas, nossa, tá tudo preparado para a igreja dele, né? Aí ele gostou, Rodrigo? Pô, aqui o som é assim, aqui, isso aqui, mostrando tudo lá a igreja. Aí ele falou, vamos subir agora que eu vou te mostrar a sala das crianças e a sala pastoral. Aí eu subi, vi a sala das crianças, né, tudo, os brinquedos. Aí depois eu vi a sala pastoral, ele abriu e falou, poxa, por que ele vai mostrar a sala pastoral? A sala pastoral é dele. Né? Mesmo que eu vá fazer culto, eu nem preciso subir aqui. Sim. Vou descer e vou embora. E aí ele mostrou a sala, tudo, aí eu, na minha cabeça, eu vi assim, já entendi. Falei, já entendi. Ele vai querer que eu traga o povo, ele vai fazer amizade com o povo vai gostar dele, ele é um bom pastor, né? E aí o povo vai querer ficar com ele. E eu falei, aí tá tudo certo, porque eu também não quero mais pastorear, eu vou, ou fico com ele também, ou senão eu vou para outro lugar, mas pelo menos o povo já está resolvido. Isso foi lá na sala pastoral. Eu fui pensando, aí tinha uma escada para voltar para a igreja, né? Para a nave da igreja. Quando eu descendo a escada assim, ele virou para mim e falou assim, pastor Rodrigo, mas é uma coisa, o meu povo é meu povo, o seu povo é seu povo. Quando o pastor quiser ir embora, leva todo mundo, não deixa ninguém aqui. Aí eu não entendi nada. Sem vaidade nenhuma. Sem vaidade nenhuma. Eu vou dizer para você, mãe, eu tomei ali, ó, todo o tempo que eu vivi em ministério, desde o primeiro dia que eu comecei a ver os bastidores da igreja, ver pastores pastoreando. Eu nunca vi um pastor com um coração tão voltado para o reino igual esse pastor. A igreja dele não era maior, a igreja dele não era melhor, mas a visão de reino que esse pastor tem, eu duvido que aqui no Brasil a gente consiga encontrar tantas pessoas. Totalmente diferenciado. Não tem tantas pessoas assim. Uhum. Hoje as pessoas, elas brigam, é como se fosse um time de futebol. A igreja mais cheia é aquela que tem mais torcida. Exatamente. Entendeu? E não é mais o reino, são reinos, né? E ele me mostrou que dentro da igreja dele ele poderia ter dois cultos, duas igrejas, porque era parte do reino. E a gente começou o culto no domingo, ali foi acho que na terça, quarta-feira, falei com os irmãos pelo WhatsApp, e os irmãos, eu vou, quem vai, não tinha grupo de nada, a gente foi falando, um foi falando pro outro, então vou levar o trompete, vou levar o trombone, vou levar a bateria, vou levar não sei o quê, e começaram aí. Chegamos no domingo, falei, não sei como é que liga os microfones, já não sei como faz nada, a gente chega lá mais cedo, e o culto a gente tinha marcado para 7 horas, marquei com alguns irmãos que ficaram de me ajudar. Chegamos lá às 5h30, 6 horas. Chegamos lá, a igreja já estava aberta, as luzes acesas, os obreiros na porta. E aí eu cheguei, o obreiro me cumprimentou, o pastor Chad falou para mim receber o senhor aqui. Eu falei, poxa, como assim? Não, ele não pôde estar, hoje ele não consegue estar, mas a gente está aqui para te servir e tal. Eu entrei, tinha mais alguns irmãos lá dentro. E aí eu olhei tudo ligado, microfone ligado, data show ligado, né, que é o telão. Uhum.
Fui chegando, os irmãos foram chegando, foram olhando para o lado, começamos o culto. Fizemos o culto, foi uma bênção, o primeiro culto e tal. Na hora de ir embora, pastor, pode ir embora, o povo pode ir embora, deixa que a gente desliga as luzes, deixa que a gente arruma aqui e tal, tal, então a gente fecha a igreja. Não colocaram a mão em nada. Nada. Nós entramos e saímos da igreja, né? Sem fazer nada, nada. Só chegamos para cultuar. Chegamos só para cultuar. E isso perdurou 2 a 3 meses, eu não sei direito, mas nós ficamos todos os domingos. E era mais ou menos assim, irmãos, ó, o pastor Sérgio tem sido muito amigo, ele paga aluguel aqui, ele paga um valor alto de aluguel. Custo. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar uma oferta. O que der, a gente põe na conta dele. Eu lembro que o obreiro que ficava lá trabalhava com ele, né? Então nós tirávamos a oferta, colocamos no envelope, dei pro obreiro, o obreiro falou, leva pro pastor Sérgio, fala que é para ajudar o aluguel. Aí mandei. Passou um tempo, uns 2 dias, 3, ele foi lá na minha empresa e devolveu o envelope. Falou, pastor Sérgio. O obreiro. Falou, não quero não. O pastor Sérgio não quer não. O pastor Sérgio falou que não é para fazer isso. Isso aí, se for isso aí, você vai juntando dinheiro, que quando Deus, ele falou, ele não está expulsando o senhor não, viu, pastor? O tempo que o senhor quiser. Mas vai juntando dinheiro para quando vocês fizerem a mudança da igreja de vocês tenham dinheiro para poder reformar e tudo mais. E foi isso aí. Foi o tempo todo. E aí vocês ficaram lá, foi um período de 2 meses. 2 para 3 meses, eu acho. 2 a 3 meses. E aí, a partir daí... E ele foi estruturando um pequeno rebanho, né? Uhum. Pequeno rebanho, foi estruturando. Ali nós tínhamos já... As pessoas que chegaram com a gente já exerciam alguns cargos, né? Então chegou alguns pastores, chegou alguns evangelistas, não tínhamos nenhum pastor. Chegou alguns diáconos, chegou alguns músicos, e foram chegando. Chegando. Eu lembro que nós começamos com um pequeno rebanho, quando nós saímos de lá, no último culto, nós estávamos já por volta de 80 pessoas. 80 pessoas? 80 pessoas. Que vieram provenientes de todas as outras congregações, da Vila Rica, na verdade, Vila Ema. Um pessoal que veio com a gente, mas já um pessoal novo, Sim. que começou a cultuar com a gente à noite. Não podia vir de manhã, começou a vir com a gente à noite. Sim. Aí começou a vir gente de todo tipo, né? Começou a vir, os irmãos começaram a chegar, e é ali que Deus nos deu o nome da Getsemane, foi ali que nós fizemos o culto de despedida. E no culto de despedida, né, eu falei, pastor Sérgio, pastor, e nós alugamos o salão, ele nos ajudou, deu as dicas, chamei ele para me falar, pastor, como é que faz? Ele me ajudou bastante demais. Eu falei, pastor, tal dia nós vamos sair, então, no nosso último culto é tal dia. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, se esse é o último culto, pode ser de manhã? Porque eu queria despedir de vocês e a maior parte da igreja não sabe que vocês estão cultuando à noite. Caramba. Ele não falou para a igreja. Não é que ele não falou porque estava escondendo, ele simplesmente, para ele, era algo natural. Ele não falou. Aí, no domingo nós chegamos, a gente abarrotou a igreja, né? A igreja dele já era cheia, mas ficou assim, fora do normal. Aí o nosso grupo de louvor cantou também e tal. Aí no final do culto ele falou, irmãos, estou vendo muitos irmãos diferentes aqui e tal. Somente os obreiros sabiam, porque eu chamei os obreiros e conversei com eles. Uhum. Mas durante 2 meses ou 3 meses, acho que foi 2 meses, eles estiveram congregando aqui na nossa igreja na parte da noite. Eles chegavam aqui às 6 e cultuavam, né? Os nossos obreiros deram todo o suporte. E hoje eles estão partindo para a igreja deles, para a casa deles, onde Deus direcionou a eles. E aí ele engraçado do pastor Sérgio, que ele vai falando de um jeito e você vai ouvindo e você fala assim, pô, coisa natural, né? Parece... Mas era um absurdo que eu estava ouvindo, né? Uhum. Um pastor, uma igreja abarrotada, dizendo, eu estou muito feliz que metade dessa igreja vai embora. Eu falei, gente, não aprendi assim. Não é assim que a gente aprendeu, né? E não entrava na minha cabeça. Eu falei, como pode? Agora que ele podia falar, pastor, fica comigo, vamos ficar junto, vamos fazer a igreja ficar gigante. Vamos crescer mais. Vamos crescer mais. Ele falou, aumentar o ministério. Irmãos, estão vendo esses irmãos? Esses irmãos estão indo embora. Nós fomos assim, a ferramenta que Deus usou para preparar uma nova igreja. Né? E aí ele me chamou a pastora Raquel e nos ungiu o pastor. Naquele dia. Tanto que lá na minha sala tem lá o certificado do pastorado da igreja dele, Palavra Viva. Palavra Viva. Né? Foi lá que ele que me consagrou, juntamente com a minha esposa. E depois, quando nós começamos a Getsemane, eu consagrei, né? Deus me deu a graça de poder consagrar o pastor Robson, que era um pastor
estavam conosco, começou a Getsemane conosco, hoje ele não está mais com a gente, hoje ele é o pastor da igreja Origem, né? Um grande amigo. Pastora Elaine, fui eu que consagrei também. Ela que começou, ela que me ensinou, ela chegou na nossa igreja como missionária. Como nossa igreja não tem missionária, né? A gente, naquele momento, sentamos com alguns obreiros que estavam lá naquela época e decidimos consagrá-la também como pastora. Né? Pastora Elaine. Pastora Elaine. E aí mudou de missionária Elaine para pastora Elaine. Algumas pessoas mais antigas ainda chamaram de missionária Elaine. Mas ela é pastora Elaine. Eu vi um irmão esses dias falando. Isso, chama de missionária Elaine. Eu vi esses dias. E aí foi aí que começou a história da Getsemane. Aí foi aí que começou de verdade, né? Aí começou. Aí começou de verdade. A luta. Uma bênção, né? Foi uma bênção. Nós começamos a igreja... Em quando? 2000 e... Rapaz, eu sou muito mal de conta. Alguém me ajuda aí. 2019. Foi no dezembro. 13 de dezembro de 2019. 13 de dezembro de 2019. 13 de dezembro de 2019. 13 de dezembro de 2019 nós fizemos uma inauguração. Vai dar 6 anos. Nós fizemos uma inauguração de 3 dias, a igreja abarrotou, aí tinha um lounge, abarrotou, tinha uma quadra, encheu, a rua encheu tudo. Eu falei, meu Deus do céu, vamos ter que... Eu soube que tinha até telão lá de fora. Só para você ter uma noção, eu imaginei que nós já teríamos que mudar do salão daqui 2 semanas, de tão cheia que estava. E a igreja permaneceu cheia por um bom tempo. Sim. Né? Então foi dezembro, janeiro, fevereiro, em março veio a pandemia. E aí a pandemia deu aquela travada. E aí fechou tudo. E nós começamos a fazer os cultos no online, né? Sim. E aí saiu o grupo de louvor, eu que pregava, a pastora Elaine, o pastor Robson. O pastor Robson foi muito pouco, mas foi também, né? E ali já deu aquela queda, né? Mas isso aí foi no geral, né? Foi nas igrejas todas. Sim, foi geral. Mas a gente está aberto porque Deus quis mesmo. Foi um milagre. Porque nós não tínhamos tempo, nós não tínhamos membros ativos, né? Porque, querendo ou não, se contar, 2 meses que começou lá no Pastor Sérgio, Palavra Viva. Depois mais 3 meses na Getsemane, nós tínhamos 5 meses de vida. Daí você acaba com a igreja, os irmãos não tem ali ainda uma raiz, né? Não estão enraizados, né? Sim. E a gente ficou a pandemia toda fazendo culto online. Né? Isso foi o que aconteceu. Só que no mesmo dia que nós inauguramos a igreja, nós também inauguramos a Fundação Getsemane. A Fundação Getsemane, que eu ia chegar nela, que foi em conjunto com o Robson Montaga. Na verdade, a Fundação Getsemane foi uma ideia minha com o Robson, ou do Robson comigo, não sei. Sim. Fomos 2 juntos lá, um dia que nós estávamos no farol, e nós vimos algumas crianças ali pedintes, né? E a gente viu que existia um pessoal adulto por trás dessas crianças manipulando. Ou seja, nós entendemos que aquelas crianças estavam já sendo meio que escravas, né? Ou seja, elas arrecadavam dinheiro para que as pessoas pudessem ter lucro, né? E a gente, eu olhei para ele, ele olhou para mim, eu falei, se a gente pudesse mudar isso, a gente mudaria, né? Aí nós conversamos juntos e começamos a idealizar. A estruturar toda essa... A questão mesmo de idealizar como seria pegar as crianças da favela, da comunidade, né, da favela, trazer para um lugar onde elas seriam ministradas, elas também seriam educadas, ali elas receberiam ali um tratamento digno, né? E depois iriam para a escola, ou seja, nós trabalharíamos o tempo ocioso dessas crianças, né? O contrafluxo da escola. Essa foi a ideia. Né? Nós falávamos, pode ser que tenha capoeira, pode ser que tenha jiu-jitsu, pode ser que tenha basquete, futebol, aula de canto, aula de música, a gente falava tudo isso, todo momento a gente falava, podia ter aula de canto, podia ter aula de música, podia ter um curso profissionalizante, a gente falava, ia falando, né? Toda essa conversa antes de ter a igreja. Muito antes. O Robson, atualmente hoje é Getsemane. Do falecimento do Robson até a fundação da Getsemane, são 11 meses na Vila Ema, 3 anos e meio na Vila Rica, são 4 anos e meio. Mas... 4 anos e meio. 5 anos. Foram 5 anos até que do falecimento do Robson até a fundação de Getsemane. Nossa, foi todo esse lapso. 5 anos, isso. Só que o que nós combinamos pode pôr mais uns 5 anos para trás. Nós estamos falando de 10 anos atrás. 10 anos atrás nós conversamos, 10 anos depois que Deus veio e ele fez cumprir a promessa. E o curioso é que a fundação, o nome então, você até comentou, né, que no dia
da consagração do pastor foi quando surgiu o nome Getsemane. Então, na verdade, a Getsemane é uma outra história, né? Então aí veio a fundação. Quando nós pensamos numa casa de apoio, que na verdade não era uma fundação, a fundação veio agora. Nós falávamos que era uma casa de apoio para crianças. Então nós traríamos um apoio para essas crianças para que elas pudessem ter pelo menos um direcionamento. Não só cristão, mas um direcionamento assim na questão da sociedade, que eles podem, por mais que eles sejam marginalizados, à margem da sociedade, eles poderiam sim, né, ser inclusos, né, incluídos nessa sociedade. Né? Então seria uma casa de apoio, um lugar de apoio, um lugar de direcionamento. Essa era a ideia, não era a fundação. A fundação chegou no dia de montar o CNPJ. Nós colocamos, né, nós vamos colocar o nome fantasia fundação, porque também não é uma fundação, é uma associação. Isso. E a ideia dessa casa de apoio era exatamente assim, que essas crianças elas fossem moldadas. E moldar é mais ou menos assim, não é? Quando você molda uma pessoa, molda alguma coisa, você aperta, você muda a forma, a Bíblia fala sobre o oleiro, que o vaso quebra na mão do oleiro, ele vai lá e faz de novo. Então assim, se tiver que quebrar, quebra, se tiver que amassar, amassa, se tiver que mudar a forma, muda. Então é uma coisa de apertar, uma coisa de você querer trazer uma forma que não existe. E a gente começou a falar, mas o que a Bíblia fala sobre isso? Né? O que pode ser isso, né? E aí o Robson, né, falou, Getsemane. Getsemane quer dizer lugar de aperto. Né, o lugar que você moe, né, que você aperta, que você espreme a azeitona para que saia o azeite. Sim. Então, o Getsemane nada mais é do que isso. Algo que molda, algo que te aperta e te traz a sua essência de volta. Né? E esse nome foi dado para a casa de apoio. Então seria mais ou menos assim, casa de apoio Getsemane. Sim. Entendeu? Casa, sei lá, da criança Getsemane. Uma coisa assim, seria alguma coisa desse tipo. Seria Getsemane, isso, seria Getsemane. E aí quando nós chegamos na Vila Rica, antes de a gente começar a fundação, antes de a gente começar a igreja, né, ou ir até para a Palavra Viva, a Assembleia de Deus ela tem um grupo de louvor. E normalmente lá na Assembleia de Deus do Brás, tinha o Brás e Adoração. Então, teoricamente, todos os grupos teriam que ser o nome do bairro, Adoração. Adoração. Então, Vila Formosa Adoração, Vila Rica Adoração, essas coisas todas. Não, muitos não só chamavam de grupo de louvor, mas tinha uns que já chamavam esse nome, né? Vila Diva Adoração. E aí, então, não tinha um nome específico, né? Uhum. Só que quando nós chegamos lá, tinha um grupo de louvor muito bom, muito bem organizado. E o nome do grupo era Getsemane, lá da igreja. Então, quer dizer, já tinha, na época, casa de apoio Getsemane. Sim. Né? Essa ideia, né, da Getsemane. Getsemane já tinha aqui, já. E a última igreja que eu fui pastorear antes, num ministério que não era o meu, não era o nosso, né? Sim. Nós tínhamos um grupo de louvor chamado Getsemane. Getsemane. Isso. Então já tinha esses dois aqui. Tinha esses dois. E aí quando nós fomos orar, ela falou, tá bom, nós vamos montar a igreja, tá bom, vamos montar a igreja. Qual o nome? Aí foi a pastora Raquel, né? A pastora Raquel, nós oramos a Deus, chamei a pastora Helene depois, mas a gente, foi um negócio eu, a pastora Raquel e Deus mesmo. E quando nós decidimos Getsemane, nós fomos falar pro Guilherme. O Gui, mas você Getsemane faz um logo e tal. Ele já tinha o logo pronto. Ai, que maravilha, que coisa de Deus. Pronto. Ele já tinha explicação para algumas coisas, aqueles pontinhos que tem e tal. E foi isso. Aí quando nós, na Palavra Viva, no último dia, nós colocamos o telão para que todo mundo soubesse que a igreja chamaria Getsemane, né? E a fundação chamaria Getsemane. Hoje é Getsemane Church, né? Sim. Mas a igreja, né, a CNPJ da nossa igreja, Família Cristã Getsemane. Família Cristã Getsemane, olha, essa eu não sabia. Aprende essa. Essa eu não sabia. Deixa eu até anotar aqui. Igreja Cristã Família Getsemane. Isso mesmo. E aí chegamos então na Getsemane mesmo. Chegamos. Chegamos na Getsemane. Passou o período da pandemia. Passou. E teve um processo aí para... no outro dia que acabou a pandemia, que já estava cheia. Já estava cheia de novo. Então não teve cheia de banco vazio. Cheio de banco vazio. Não voltou, demorou. Demorou um tempo. Demorou bastante. Eu acho que existem crentes que não voltaram a congregar mais desde o tempo da pandemia. Sim.
Muitos clientes que estão em casa e... Tem até um desenho animado que traz uma ilustração sobre essa situação, que são os Simpsons. Sim. Né? Tem um momento em que a cidade parece que vai se acabar, vai se destruir, enfim, é um domo que vem sobre a cidade, e aí aconteceu muito de o que a gente viu na pandemia. Muitas pessoas, algumas pessoas, não vou dizer muitas, saíram da igreja e foram para um bar, que é o que ilustra o desenho. E outros que estavam no bar foram para a igreja, né? Ou seja, né? Houve essa Cada inversão. um correu para onde... Exatamente, né? Mas a gente tem fé que essas pessoas ainda vão retornar no seu devido tempo. Eu entendo que a pandemia, na verdade, eu entendo isso, foi uma peneira. Porque as pessoas, elas iam para a igreja, né? Porque virou um ritual, virou... É aquele negócio, né? A gente fala que existe o católico não praticante, que vai no culto de domingo, na missa de domingo de manhã, só para ter encargo de consciência, para dizer que ele está atuando, mas ele tanto faz o que o padre falou, deixou de falar. E nós também estávamos criando ali crentes, né? Cristãos, né? Não praticantes. Cristão não praticante. Isso, eles eram cristãos, ou seja, eles tinham ali jeito de crente, eles andavam como crentes, estavam na igreja, mas não praticavam o evangelho de verdade, né? Então, porque o evangelho, na verdade, é uma preparação para a vida, né? Ali você vai aprender a lidar com a mesma situação daquele que não conhece a Cristo, né? De uma forma bíblica, de uma forma que Cristo vai te ensinar, que a Bíblia vai te ensinar, que o Espírito Santo vai te ensinar. Então, assim, no momento mais difícil, que foi a pandemia, onde você ficou ali com a sua liberdade restrita, né? Tinha muita gente que não via a hora dos cultos voltarem, porque queriam cultuar, queriam estar ali próximo, né? E tinha gente que falou, graças a Deus, agora eu aprendi um novo jeito de cultuar. Eu ligo ali meu celular, deixo o culto rolando e vou fazer outra coisa, eu vou ouvindo, ou seja... Jogando videogame. Não, você divide, né? Só que tem uma coisa, Mike, a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Essas pessoas que fazem isso, por isso que eu penso, sabe, assim, né? Eu acho que o pastor, quando ele tem que falar no culto, que a pessoa não pode ficar mexendo no celular, eu acho que já ultrapassou, na verdade, aquela questão da pessoa você falar e a pessoa, ela fazer. O pastor falou, não vou fazer mais. Entendeu? Porque você já está muito longe dali já, entende? E quando você está no culto, pelo menos é assim comigo. Eu achei que quando eu fosse pastor, talvez eu fosse diferente, ia ser diferente, mas não, é a mesma coisa. Eu sempre fui para o culto muito atento a ouvir Deus falar. Entendeu? Então, tudo para mim que acontece no culto, eu trago para mim. Se é exortação, eu trago para mim. Se é bênção, é para mim também. Se é profética, é para mim também. É tudo meu. Por quê? Porque eu faço parte. Né? Eu faço parte. É o que eu penso. E a gente vê, de repente, pessoas estão lá aleatoriamente. Né? Estão ali. Entendeu? Então, tanto que assim... a hora que o pastor está falando, vamos orar para terminar, a pessoa já está virando para ir embora, porque assim... Nem terminou a bênção, já está... Não. Então é esse tipo de coisa. Então a gente vê que a pandemia, nesse caso, mostrou quem era. Né? Quem era e quem não era. Os que estavam firmes. Exatamente. Firmes e assim, estavam realmente, faziam parte. Eu falo muito sobre o Getsemane, né? Da gente querer ser participante, não é ser obrigado a ser participante. Eu sou participante lá da Getsemane que o pastor fica no meu pé. Não. Eu sou participante lá da Getsemane, que a igreja tem uma fundação. Poxa, é bom você ver uma igreja atuante, uma igreja transparente, uma igreja que está ali, né, fazendo a obra, né, cuidando de crianças que não têm o interesse que essas crianças se convertam e vá para a igreja, não, da Getsemane. Elas podem ir para a Assembleia, para a Batista, para a Presbiteriana. O importante é que elas ouviram a palavra. Então, hoje, o nosso intuito na fundação não é nem tanto que as crianças aceitem a Jesus e fiquem na Getsemane. Se ficar, vai ser ótimo. E nós chamamos de filho do coração. Né? Mas se essas crianças, por exemplo, como na comunidade onde elas estão, que a comunidade que nós trazemos mais crianças, é a do Colina. E dentro lá do Colina tem igrejas próximas. E essas crianças, elas estão congregando lá. Começaram na Getsemane, aprenderam a palavra, entenderam ali o devocional, e depois foram para as igrejas próximas ali. E está tudo bem. Tudo bem. Né? E algumas que não se adaptaram ali, né? A pastora Helena, ela vai lá de manhãzinha, pega aquelas crianças lá na comunidade e traz para a igreja.
né? Outras já estão vindo sozinhas, já estão. Então, assim. A gente vê muitos jovens ali, né? Que já eram da fundação. Era da fundação, né? já agora... terminaram o ciclo lá na fundação Sim. e hoje continuam com a gente lá. Muitos se batizaram, eu acho que já foi mais de 15 crianças que se batizaram, né? Na Getsemane, né? Mas é um ciclo, né? É um ciclo, né? E falando de ciclo, o ciclo da Getsemane hoje, como você vê ele para frente agora? Então, aí que tá, né? E a gente vê. Eu acho que a questão da Getsemane, ela tem um problema muito, muito bom. A gente tem que reinventar algumas coisas. Sim. Tá? Isso eu acho que é a diferença da Getsemane para outras igrejas. Tem duas diferenças. A primeira é uma igreja que tem uma fundação. Né? Então, assim, você pode falar que não, mas a maior dificuldade que nós tivemos é que os irmãos da Getsemane entendessem que a fundação, por mais que as crianças, a gente não conhece os pais, a gente não tem afinidade com as famílias, mas as crianças que estão lá, elas são também ovelhas da igreja. Sim. Tá? Fazem parte de um cuidado, estão no mesmo prédio, tudo. Então, e por ter uma fundação dentro da igreja, o peso é maior, porque essas crianças estão sendo arrancadas das favelas, onde elas já estavam sendo direcionadas para o crime, para o tráfico, prostituição. Umas crianças na idade de 7, 8 anos já estavam fumando. Então, assim, já estavam ali prontinhas para que Satanás fizesse o que eles quisessem. E a gente trouxe essas crianças para cá, e aí a retaliação vem, o peso vem. Né? Então, eu sempre digo que a Getsemane ela tem um peso muito maior em algumas coisas. Né? As coisas acontecem lá que você fala, meu Deus, mas é por causa disso. Né? É simplesmente por causa disso. Né? E a segunda coisa, o que é? A nossa igreja ela é uma igreja que ela foi criada numa reconstrução. A minha reconstrução foi feita na Getsemane. A reconstrução da pastora Raquel foi na Getsemane. A pastora Elaine foi na Getsemane. Né? Meus filhos foram reconstruídos lá, porque nós estávamos destruídos. Nós estávamos destruídos porque nós não tínhamos mais perspectiva. Nós criamos toda uma história dentro do ministério, e a culpa não é do ministério, né? E de repente nós somos podados. Na questão de vocês não fazem mais parte. Decisão minha também foi, mas a gente não fazia mais parte. Né? E aí a gente não sabia mais o que ia fazer. E quando Deus nos deu uma nova casa, um novo lugar, um lugar de recomeço, ali a gente entendeu que ali era uma reconstrução. E hoje, a grande parte da Getsemane são pessoas que chegam, famílias que chegam, e muitas delas chegam dizendo assim, pastor, eu estou vindo falar com o senhor aqui, mas é a última chance que eu vou tentar estar numa igreja. Porque aconteceu isso, aquilo outro, e aí são diversas coisas que acontecem, né? E eles dizem assim para mim, se não der certo aqui, eu não sei como é que vai ser a minha vida. E graças a Deus a gente tem visto restauração das pessoas lá, nós temos visto ali o milagre de Deus lá, né? E tudo isso é Deus cuidando da gente, né? Cuidando do povo. Então o povo está crescendo, só que aí tem um problema, e é um problema bom, mas é um problema. Chega a gente da Batista, chega a gente da Assembleia, chega a gente da Adventista, chega a gente da Congregação Cristã do Brasil, chega a gente de tudo que é lugar. E a gente fala, nossa, que bênção, mas e para doutrinar esse povo? Qual que é a teologia que eu falo? Como é que é a teologia lá? Né? Quem costume, hora de sentado, hora de pé, hora de joelho, hora com a cara no banco, não, hora com a cara para frente. Bom, é uns problemas. Vários problemas. E agora eu estou vendo que a igreja nós estamos criando ferramentas para que a gente consiga, conforme a gente vai recebendo, a gente vai trazendo essas pessoas para dentro da Getsemane. E elas começam a circular dentro da igreja mesmo. Né? Porque as pessoas, no primeiro momento, logo no começo da igreja, chegava uma igreja, alguns irmãos da congregação. Eles meio que ficavam de canto. Aí chegava alguém da Batista, já ficava de canto. Por quê? Nós, como nós éramos assembleanos, era muito nítido a igreja, o costume assembleano, o culto assembleano, né? O culto mais... E desgostavam, mas não conseguiam se encaixar. Hoje a gente já consegue ver. Então, assim, esse ano foi denominado o ano do crescimento. Mas, assim, óbvio, nós de um culto nós somos para dois, né? Nós vemos a igreja crescendo, vemos a igreja cheia. Mas eu acho que o maior crescimento foi na graça e no conhecimento. Deus nos deu a graça, derramou da graça dele, porque era algo que eu não via solução. Eu lembro que eu conversei com alguns pastores e eu falava,
Falava, pastor, diz assim, ó, eu não sei o que Deus vai fazer, mas essa questão de juntar esse povo, eu não consigo ver uma solução para isso. Porque eles aprenderam a vida toda que o certo era desse jeito, o outro aprendeu que o certo era de outro jeito, né? E Deus falou comigo que o casamento é assim, né? O O casamento. casamento é assim. Na verdade, o marido ele tem um crescimento, ele tem uma cultura, ele aprendeu, né, da forma dele, a mulher aprendeu da forma dela, com a cultura da família dela, os costumes da família dela. E quando os dois se unem, né, são duas pessoas totalmente diferentes. E aí que está a questão da graça. O casamento, ele une pessoas ao ponto de Deus dizer assim, vai ser uma só. E isso não dá para você fazer naturalmente. Isso não é uma coisa que acontece com a psicologia, não vai explicar isso. Ninguém, não existe nada que explique isso. A pessoa se moldar a outra pessoa e a outra pessoa se moldar a ela ao ponto de se tornar uma, né? A Bíblia diz, já não são mais dois, mas agora são um, né? E Deus falou que a igreja é a noiva. Exatamente. Então ela tem que se moldar para quê? Para receber o noivo. Então a primeira coisa que Deus está fazendo é preparando a noiva. Então fazendo a noiva Getsemane se tornar uma só. E aí é um milagre mesmo. Aí é um milagre. Um baita É um milagre. milagre. É um milagre. Um baita mesmo. milagre. É um milagre. A gente... Então, o que você vê para frente é a questão unidade. da unidade. Unidade. O Eu jeito acho... Getsemane. É o jeito Getsemane. A gente fala isso direto lá, né? Vocês ouvem, você deve ser. Você é mais novo lá, Sim. mas você vê que tem umas coisas. 2 mesinhos. 2 meses lá, né? Mas você já vê que tem umas coisas lá que é nossa mesmo. Sim. Não tem jeito, entendeu? Sim. A gente já olha um pro outro e fala, não, opa, aqui na Getsemane a gente é desse jeito, é assim mesmo. Então, Sim. é umas coisas que nós fomos adaptando, né? Uhum. Né? A questão a recepção da Getsemane é algo maravilhoso. Né? O acompanhamento dos Sim. irmãos ali, das pessoas que estão chegando, é algo fora do normal, porque nós temos um ditado, né? Lá, recebam as pessoas do mesmo jeito que você foi recebido. Quando as pessoas são apresentadas na igreja, a gente fala assim, ó, o tempo que vocês estiverem aqui, é óbvio que nós queremos que vocês estejam até a volta de Cristo, mas o tempo que vocês estiverem aqui, vocês sejam abençoados e abençoadores. Ou seja, é sempre uma troca. Se você foi bem recebido, receba bem. Se você foi abençoado, abençoe. Então, querendo ou não, é algo que Deus nos deu. Porque assim, se não tiver isso, as pessoas, nós por si só somos muito ruins, né? Uhum. E nós queremos do nosso jeito. Mas quando você começa a relevar, dizendo assim, poxa, mas a pessoa teve paciência comigo. Sim. A pessoa teve compaixão. Ela viu que eu estava fragilizado e ela, por mais que ela estava com a razão, ela me ajudou. Ela esteve comigo. Então agora, ao contrário, agora que eu estou melhor, agora que eu estou restaurado, agora eu acho que é a minha vez. Né? Então é isso a gente já dizendo, né? Dessa cumplicidade, dessa ser recíproco nas coisas, né? É isso aí. Então é graça ao conhecimento. Nós temos aí agora os últimos meses do ano aí, nós estamos aí para um acampamento, fora o acampamento nós temos enraizados, nós temos conto de casal, nós temos worship night, tem muita coisa acontecendo, né? Sim. E aí é um grande movimento dentro da Getsemane. a igreja tá a milhão. E a gente vê muito as pessoas empenhadas assim, né? Cada um então, dentro do seu mas não era ministério. assim. Sabe o que acontece? A gente no começo, a gente tinha dificuldade de planejar qualquer coisa. Porque a engrenagem não estava justa, então dava muito atrito. Uhum. Mas é isso que eu te falei, quando Deus decidiu unir mesmo, Deus decidiu unir o batista com o assembleano, o presbiteriano com o batista e com o assembleano, com a Congregação Cristã do Brasil, com o adventista. Como é que faz isso? Esse é um Brasil, né? Então, e quando ele decidiu fazer isso, né, ele decidiu, nós entendemos que a gente não conseguiria, e que o Espírito Santo faria isso, as coisas começaram a se encaixar. Sim. Então hoje é muito normal as pessoas chegarem na igreja, e você olhar a igreja está dando risada, está feliz, está leve. Né? Esses dias estava chegando uma pastora lá da igreja, ela olhou para mim, pastor, a igreja está leve, está feliz, né? Está alegre. Por quê? Porque as peças se encaixam, né? As peças vão se encaixando. É o Espírito Santo, né? Trabalhando ali, né? Em cada detalhe ali dentro da Getsemane. E eu acho que a questão da cordialidade, a questão da educação, a questão de você se preocupar. Acolhimento ali. O acolhimento, a questão de você se preocupar com a pessoa de verdade, né? A questão de falar, pode contar comigo. Então, isso foi se perdendo ao longo do tempo, né? As pessoas hoje elas são muito individualistas, as pessoas são muito. Falava hoje com uma pessoa que trabalha comigo, eu falava que as pessoas são egoístas, Sim. né?
E essas coisas não cabem na vida de um cristão, né? Então isso eu acho que é a grande questão. Eu acho que a gente aos poucos, eu não estou dizendo que a igreja é perfeita, que é isso, a igreja não é perfeita. A igreja é formada de pessoas imperfeitas. A igreja ela é pura, ela é imaculada, mas são pessoas imperfeitas. Mas a gente começa a ver que Deus ele vai derramando da graça para que a gente consiga se encaixar, né? E do conhecimento para saber para onde a gente vai ir. Né? Então, é mais ou menos isso que está acontecendo com a Getsemane. Né? A gente está começando a ser direcionado para algo muito maior. Eu creio nisso. Muito maior. E eu não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida. É que eu falo até para todo mundo, né? As pessoas ficam bravas comigo, elas falam, não sei se sou eu que vou terminar essa jornada. Mas, assim, Deus vai fazer algo muito grande. Pode ser que lá no céu, um dia eu veja a Getsemane gigante. Quero estar aqui, quero estar junto, quero estar próximo. Né? Mas, participando, mas assim, de verdade, que vai acontecer, vai. Que vai acontecer, vai. Isso daí não sou eu, não é pastora Raquel, pastora Elaine, não. E nem os pastores que chegaram. Não, é Deus. Deus falou e ele não vai voltar atrás, a palavra dele. E eu tenho certeza disso. Então foi isso. Essa é a Getsemane, esses somos nós, né? Essa é a Getsemane que eu acredito que muitos nem sabiam uma pontinha do iceberg, né? Então, tem muita coisa, né? Deus foi muito bom com a gente. Eu falo que a gente rodou com pneu murcho, né? A gente está bem desgastado de algumas coisas, né? Apesar de pouca idade, né? Porque eu lembro que pastor mesmo, a gente falava, não, pastor bom é depois de 60 anos. Tinha essa lenda. Isso, né? Mas não, a gente já viu muita coisa, aprendeu muita coisa e conseguiu passar por muita coisa, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Pastor, esse vídeo aqui a gente está gravando como piloto. Sim. Né? Vai subir para o YouTube. Não sei que momento a gente vai acertar isso daí, vamos ajustar, vamos moldar, assim como é a Getsemane. Mas eu acredito que essa mensagem, eu vou pedir para o pastor deixar uma mensagem, eu acredito que essa mensagem vai chegar no coração de pessoas no momento certo e que Deus vai preparar. Então eu gostaria que o pastor deixasse uma mensagem. E eu já me despeço por aqui. Talvez eu já não esteja no próximo. Vai ser o pastor quem vai conduzir todo esse trabalho aqui. Preciso de você, meu apoio, vai estar junto. A gente vai ver como vai ser isso aí. Mas queria que o pastor deixasse uma palavra de encerramento aqui. O Maicon, então, uma palavra. Na verdade, essa semana eu estava orando a Deus. Eu ia até gravar um vídeo e não gravei. Mas a Bíblia conta a história a história bíblica conta que quando Jesus ele foi capturado, né, foi pego pelos soldados, quem trouxe esses soldados romanos para encontrar com Jesus foi Judas. E você vê Judas, ele tendo várias oportunidades, ou várias vezes, Deus falando, alguém vai me trair, você vai entender o que eu quero falar para você. E você entende o quê? Que Judas, por mais que ele entendia, por mais que ele andava com Cristo, por mais que ele estava com Cristo, ele não entendeu que aquilo ali era um alerta, que talvez, e isso que eu acredito, não precisava ser Judas. Apesar de Jesus ter escolhido Judas, poderia não ser Judas, né? Mas ele era tendencioso a ser, né? E a grande questão é que Judas ele não entendeu que Jesus estava dando uma oportunidade de mudança. E se ele não mudasse, uma hora cairia sobre ele aquela pessoa que entregou o Cristo. Ponto. Mas não é isso que eu queria falar. O que eu queria falar assim é que quando Judas chega com os soldados e diz assim, aquele que eu beijar, aquele ali é o Cristo, é Jesus, e ele vai chegando próximo de Jesus, Jesus olha para ele e Jesus fala assim, o que você está fazendo, amigo? Ele fala assim, o que você está fazendo aqui, amigo? São duas coisas que parece que é uma frase só, né? Mas são duas coisas totalmente diferentes. Jesus estava falando duas coisas para aquele rapaz, para Judas, para o discípulo escolhido por Jesus. A primeira coisa é, o que você está fazendo? Ou seja, até no último minuto, Deus está querendo lembrar, o que você está fazendo? O que você está fazendo, cara? Calma aí. Entende? Deus estava falando para ele, o que você está fazendo? E a segunda coisa é, amigo. Apesar de Judas ele não ter entendido o propósito de Deus na vida dele, talvez não tivesse ouvido a voz de Deus, isso não mudou o que Deus achava dele. A palavra amigo, na questão
do costume judaico é muito mais do que uma amizade onde você... uma pessoa que você gosta, não. A palavra amigo lá, para o costume judaico, tem muito a ver com um pacto, com aliança. Né? Uma aliança de comprometimento. Então, quando você chama um judeu de amigo, você está se comprometendo a fazer com que aquela pessoa seja melhor. Então, Jesus estava dizendo assim, o que você está fazendo, amigo? Ele está dizendo assim, você não entendeu, você não era para estar aqui, não era para ser você, talvez poderia ser outra pessoa, mas você está aqui, amigo, dizendo assim, mas eu estou tentando te alertar, porque eu tenho um compromisso com você de fazer com que você seja uma pessoa melhor. E a palavra de Deus para a vida de todos vocês é mais ou menos assim. Em todo momento você pode errar. Em todo momento você pode, de repente, não conseguir entender o propósito de Deus na sua vida. Mas o Deus que te ama, o Deus que cuida de você, o Deus que te deu a vida, ele continua olhando para você do mesmo jeito do dia que você nasceu. Ele não mudou a opinião, porque ninguém surpreende Deus. Mas uma coisa é certa. O Deus que falou de Judas que ele era amigo é o mesmo Deus que está nos ouvindo hoje aqui. E eu tenho certeza que ele está dizendo para mim e para você hoje assim, eu tenho responsabilidade como seu amigo, tá, de tentar mudar a sua vida, de tentar mudar as situações da sua vida, tentar te moldar. E a Getsemane Church, na verdade, nada mais é do que o lugar de mudança. O pastor está dizendo que é na Getsemane só? Não, existem muitas igrejas. O lugar onde você conhece pessoas, você anda com pessoas, e você ali naquela igreja, você vai ver pessoas que ouvem a Deus e pessoas que realmente não querem ouvir a Deus. Mas mesmo assim, você vai conhecer um Deus que não muda de opinião porque as pessoas não ouvem ele. Continua olhando para aquela pessoa como alguém que precisa ser cuidado e moldado. Pastor, qual que é a mensagem? Por mais que você já esteja decepcionado com você mesmo, existe um Deus que ainda acredita em você. Essa é a palavra de Deus para você, essa é a palavra de Deus para o seu coração. E eu não tenho dúvida que um dia ainda você vai entender todo o propósito de Deus na sua vida. Deus abençoe, um beijo no seu coração. Amamos você. Deus abençoe, pastor. Amém. Glória a Deus. Foi muito bom, né? Muito bom. Eu sei que foi lá. O Guilherme já dormiu, roncou, acordou.